Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Chegou o grande dia. Vamos falar sobre fundos imobiliários na aposentadoria. Será que é possível viver de renda de fundos imobiliários? Será que é possível viver de renda imobiliária? A gente está aqui com 7 figuras muito interessantes, cada um com a sua história, cada um com o seu exemplo, que vai compartilhar e servir como inspiração para todos vocês. Hoje, dia 23 de setembro de 2024, às 19 horas e 31 minutinhos, eu diria que é um dia histórico aqui para o nosso canal. A gente vai fazer realmente uma live que vai deixar muitas inspirações aí de vida para todos vocês. Peço a licença, são pessoas, né, o famoso gente como a gente, são pessoas que estão ali com as suas câmeras, com seus celulares, então peço já desculpas antecipadamente sobre a imagem, sobre o áudio. Eu acho que o mais importante é a mensagem que cada um de vocês vai receber ao longo desta live. Então, obviamente, cada um está ali na sua casa, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas eu tenho certeza que a mensagem inspiratória, essa sim, está aqui reservada para esta noite de hoje. Live que tem hora para começar e não tem hora para acabar. São 7 pessoas. O Dr. Madri, que tem 75 anos, é um médico. O Valdemar Baldin, que de 74 anos, é um empresário imobiliário. O Fernando Vieira da Silva, 59 anos, que é um técnico industrial sênior aposentado. O Renato Correia Branches, 58 anos, técnico de operação aposentado. O João Ricardo, 48 anos, advogado. O Thiago Rodrigues, 48 anos, médico radiologista. E o Pedro Ian Ornelas, 27 anos, empreendedor e engenheiro de software. Veja como são figuras bem diferentes aí, cada um tem o seu perfil e a gente vai entender um pouquinho. Vamos então começar aqui pelo decano, o Dr. Madri, que é do interior de São Paulo. Deixa eu colocar aqui. Seja bem-vindo, Dr. Madri. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigado aqui pela oportunidade de participar da live. Espero com o meu depoimento tentar enriquecer um pouquinho o tema, que é realmente muito atrativo. Bom, como na apresentação, 75 anos, médico, trabalho aqui numa cidade do interior de São Paulo com 80 mil habitantes. Estou aqui há mais de 50 anos. Agora, a minha vida sempre foi pautada, eu acho que pelo ramo imobiliário. Eu me formei em São Paulo e meus pais foram corretores de imóveis com uma atividade muito profícua em São Paulo, corretores respeitados, ajudaram muito o desenvolvimento lá do bairro Campo Belo, quando saiu das casas e passou para todos aqueles prédios de hoje. Minha mãe e meu pai eram muito ativos ali na venda dos imóveis. Então eu cresci ouvindo falar em imóvel, venda, compra. A par disso, meu pai gostava de construir, já construía lá suas casas, preferencialmente para vender. Então eu acho que é daí que vem o meu gosto, vamos dizer assim, por tijolo. Cresci ao lado do tijolo e tomei gosto pelo tijolo. Uma vez formado, mudei então aqui para cá, e a par da minha atividade como médico, sempre que sobrava alguma coisa, o foco era imóvel. Inicialmente construí uma casa boa para criar 4 filhos. Aliás, uma das filhas hoje é corretora de imóveis aqui de sucesso, trabalha muito bem. Então, a herança no ramo imobiliário vai continuar. Mas aqui, então, também puxando meu pai, fazer um sobrado aqui para alugar, outro ali, muito ligado a imóvel. Para mim, investimento era imóvel. Eu não, lá nos anos 70, 80, ninguém falava em bolsa, não ia me aventurar nisso, queria ficar naquilo que eu conhecia. No início dos anos 90, dei um salto um pouquinho maior, investi em 2 unidades no litoral, e ali era preço de custo. Então, um negócio também muito interessante, porque com o aval da construtora, vira e mexe, ia lá, subia laje por laje, gostava de acompanhar a construção daquele prédio para e passo. Ao fim do mês, estudar o balanço da construtora, porque a preço de custo você vai ratear no fim do mês. Então, o envolvimento com o ramo imobiliário sempre foi muito forte. E doutor Madri, e com toda essa experiência no ramo imobiliário, quando que o senhor se interessou pelos fundos imobiliários? Então, eu passei há 8, 9 anos por uma situação que todos nós passamos com o inquilino
então aquele desgaste com o inquilino, e eu resolvi que era hora de mudar o foco, procurar ter uma renda passiva de uma forma mais confortável e com um retorno, hoje nós sabemos, muito maior do que o imóvel físico. Continua ainda com alguma coisa física, mas quando a gente compara, o rendimento é muito melhor, sem a dor de cabeça do inquilino, do IPTU, do condomínio e por aí vai. Então, há 8, 9 anos, vendendo um imóvel, eu tive a oportunidade de procurar essa renda passiva e me deparei com os fundos imobiliários. Então, venho montando uma carteira desde então, 8, 9 anos, estou muito satisfeito. Hoje, os FIIs representam aproximadamente 60 e poucos por cento do que eu tenho investido em renda variável, 30% ação, 10% em renda fixa. Tenho uma carteira que eu julgo bem diversificada, 20 fundos. Mais uma vez, o gosto pelo tijolo, eu acho que leva até de 40% a 45% desses FIIs em tijolo. Abrindo um parênteses, hoje apanhamos muito, mas isso vai melhorar, né? Se Deus quiser. 40% de tijolo, 20% de recebíveis, 15% multi-estratégia, 10% de FOFs, 8% de FIAGROS e agora 6% desses fundos de infraestrutura. Hoje, Doutor Madri, diga. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quantos por cento das despesas do senhor esses fundos, essa renda passiva cobre? Hoje cobre de 60% a 70%. 60% a 70%? A 70% das minhas despesas fixas. Agora, como eu trabalho, 3 manhãs ainda dou conta de trabalhar, eu complemento as minhas despesas com o que eu ganho do fruto do meu trabalho. Agora, a aposentadoria total está aqui no radar no curto, médio prazo. Então, já tenho em vista a venda de mais um imóvel, já estou até encaminhando nesse sentido, e tenho certeza que uma vez isto reaplicado ou aplicado em fundos imobiliários, certamente os dividendos irão cobrir os 100% da minha despesa. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutor Madri. Hoje, o senhor tem as despesas, 70% das despesas são cobertas com a renda passiva dos fundos imobiliários, né? Aí tem um pouquinho de FIAGRO, um pouquinho de FIINFRA, mas majoritariamente fundo imobiliário. Só que o senhor tem alguns imóveis físicos e o senhor está na iminência trabalhando aí para vender um desses imóveis, porque vendendo um desses imóveis, aplicando em fundos imobiliários e até mesmo um pouquinho de FIAGRO, FIINFRA que seja, o senhor ficaria plenamente coberto com todas as despesas do senhor. Então o senhor tem segurança que esse é o caminho que o senhor vai tomar. Isso é uma decisão do senhor já. Eu estou muito seguro e como não entrei ontem, eu entrei há 9 anos nisso, quer dizer, já passamos por muitos altos e baixos, já acho que estou meio imune a ruídos de mercado, não perco sono, porque a semana a Selic subiu, os fundos vão cair. Para o meu horizonte, isto hoje não faz grande diferença. Às vezes, muitas vezes, abrindo janela de oportunidade, uma vez que eu ainda reinvisto alguma coisa, ter algum ativo bom, com previsibilidade, que eu vou comprar por um preço mais barato, ora, isso vai me dar um dividend yield maior. Então, eu não reclamo, não, desses altos e baixos, está alerta. O senhor ainda não está reinvestindo, mas eu entendo que depois que o senhor vender o imóvel e aplicar em fundos imobiliários, o senhor vai ter um superávit aí, né? O senhor vai ter as despesas menores do que a renda passiva, aí sim o senhor vai considerar reinvestir, correto? Não, eu já estou reinvestindo, sim, alguma parte. Porque, veja, o senhor reinveste uma parte? O que eu recebo de dividendos cobriria 60%, 70%. Mas eu trabalho ainda, eu não preciso pegar aquilo e torrar, vamos dizer. Eu consigo ainda ter uma margem de reinvestimento. E aí estudo um pouco mais, nós tínhamos comentado, isso eu acho que é importante dizer, olha, não é tão difícil, se você estudar 40, 50 minutos na média por dia,
entre relatórios gerenciais, entre ouvir uma live do professor, algumas outras pessoas, você está apto a circular um pouco mais a sua carteira, eventualmente, não gosto disso, mas reinvestir com segurança. Muito bem. E só para a gente concluir aqui essa participação do senhor, doutor Madri, quanto tempo o senhor acredita que precisa rebalancear a carteira ou fazer algum ajuste? Existe um prazo que o senhor gosta de acompanhar? Ou o senhor faz isso quando percebe que algum fundo talvez está ali, poderia melhorar alguma coisa, que não está melhorando? Como é que o senhor faz esse acompanhamento da carteira? De tempos em tempos? Porque o senhor falou aí 40, 50 minutos por dia, por semana, vendo uma live, vendo um relatório. Tudo bem. Mas como que o senhor faz a administração da carteira, né? Essa revisão da carteira, essa manutenção da carteira? Tem um prazo fixo ou o senhor faz espontaneamente mesmo? Não, faço espontaneamente. Olha, hoje vou estudar mais esse fundo. Não, tô muito alocado aqui. Vou desmobilizar um pouco aqui para aumentar a posição ali. Mas é um trabalho contínuo. Não vou todo fim de mês eu vou ver. Não, isso é feito de forma contínua. Sem, mais uma vez, mexer demais na carteira. Eu acho que uma carteira de médio e longo prazo. Não tem porquê o fundo de tijolo hoje que tá ruim, eu vou me desfazer dos fundos de tijolo. Não vou, eu vou estudar bem aquele ativo, eventualmente até investir mais. Mas é um trabalho contínuo. Muito bem. Doutor Madri, eu queria agradecer a participação do senhor. Fique conosco se o senhor puder. No finalzinho a gente vai trazer a turma toda para a gente fazer aqui uma sessãozinha de perguntas e respostas direto para a turma. Então, se o senhor puder, fique conosco e muito obrigado pela participação, tá bom? Obrigado a vocês, obrigado. Beleza, obrigado, doutor Madri. É isso aí, pessoal, conhecemos o doutor Madri e agora nós vamos conhecer o Valdemar Baldin, 74 anos, que ele é empresário imobiliário. Você viu que curioso, né? O doutor Madri, apesar de ser médico, o berço dele foi imobiliário. E agora a gente está recebendo o Walter Baldin, que também é do mundo aí, do universo imobiliário. Então vamos ouvir a história dele. Valdemar, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Baroni. Boa noite a todos os telespectadores, né? Pessoal que assiste a tua live, que é realmente muito famosa. A gente toda semana está te vendo aí, né? Você é tão conhecido. Parece que nós somos conhecidos de muito tempo, né? Mas vai que é, né? Mas vai que é, né? Pois é, né? Então, Valdemar, olha, tem muita gente ao vivo, muitas pessoas. Eu não vou nem falar um número para não dar aquele friozinho na espinha, porque tem muito. Eu vou dizer que está quase que no recorde aqui dessas últimas semanas, tá bom? Valdemar, olha, o doutor Madri falou ali que cobre 70% das despesas, mas ele ainda trabalha. Se ainda trabalha, parece que essa turma que aposenta gosta de continuar trabalhando, né? Pelo jeito, essa é a tônica, né? Se ainda continua trabalhando, quantos por cento das despesas são cobertas pela sua carteira de fundos imobiliários e imóveis como um todo? É o seguinte, Baroni, eu, assim, na minha vida, né, eu fui desenvolvendo o meu trabalho, eu tinha uma empresa de informática e tinha uma empresa de imóveis. Tá? A empresa de informática eu vendi, e a empresa de imóveis eu continuo até hoje, eu tenho duas, tá? Mas eu não atuo diretamente. Por quê? Porque eu realmente, não digo assim, eu não gosto de dizer a palavra aposentado, eu falo que eu sou administrador do meu patrimônio, entendeu? Porque você construir um patrimônio, seja ele com fundos imobiliários, com imóveis físicos, etc., tudo dá trabalho. Entendeu? Por exemplo, a história do fundo imobiliário, né? Eu comecei lá em mais ou menos 2012, praticamente 2012, o IPO de um banco, né, que resolveu criar um fundo imobiliário, etc. E eu participei desse IPO e comecei a gostar da ideia. Eu já tinha, naquela oportunidade, porque eu comecei lá nos anos 80, 90, eu já comecei a comprar imóveis e construir, né? Comprar terrenos e construir imóveis para alugar, os imóveis comerciais. Então, eu já tinha o conhecimento de alugar imóveis. Mas quando surgiu daí esse IPO, e depois eu entrei em outros IPOs, e aí fui comprando, né? Eu gostei tanto que eu parei de construir, entendeu? Parei de construir e passei a utilizar
mas assim, porque eu tinha isso na minha cabeça, né? Eu comecei já um pouco tarde, né? Mas a minha cabeça é o seguinte: com 60 anos eu quero parar de trabalhar, né? Não quero ter a obrigação de trabalhar, não é parar. A gente parar não para, mas não tem a obrigação de trabalhar. E realmente, então fui fazendo esse trabalho, essa carteira, e isso também não é uma coisa simples, né? Ah, vou lá, compro meia dúzia de fundo e pronto. Não, não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Depende de muito estudo, muito aculturamento, conhecimento, informação, tudo isso, para que você realmente crie um modelo seu, etc., que possa trazer essa renda para você, né? Então, a partir desse IPO, eu gostei tanto que formei uma carteira e que hoje, realmente, eu tenho uma carteira na faixa de 20 FIIs imobiliários, fundos imobiliários, né? Bem diversificada em logística, papéis, eu chamo assim, é bastante tijolo, né? Mas tem tijolo logística, tijolo urbana, renda urbana, tijolo a própria agência bancária, tijolo shopping, né? Entendeu? Aí tem até de terras agrícolas, etc. Enfim, procurei diversificar para que realmente a gente tenha uma certa segurança, porque a experiência me mostrou o seguinte: ninguém está livre de um fundo dar problema, né? Ninguém está livre. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Valdemar, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu percebo que muitas das vezes as pessoas ficam buscando números. E eu conversei com vocês 7. E às vezes eu percebi que em vocês 7, vocês não têm uma necessidade assim tão clara de chegar na 8ª casa decimal, que muitas das vezes o investidor comum tem. Inclusive, daqui a pouco eu quero pedir umas dicas aí que o senhor pode dar para os investidores que estão começando. Me parece que todos vocês que têm essa renda imobiliária levam as coisas de um jeito um pouco mais leve, né? Então, assim, o que eu queria perguntar para o senhor? O senhor tem alguma preocupação, por exemplo, de que o senhor vai perder poder de compra mantendo-se investido em fundos imobiliários? Quando se fala nas emissões de cotas, muita gente fica, nossa, isso aqui está degradando o meu patrimônio, está dilapidando o meu patrimônio. Como é que é isso na cabeça de um senhor de 74 anos de idade, empresário, que tem uma experiência longínqua? Veja bem, dado o que eu fiz, ou seja, por isso que eu falo que você tem que estudar muito, se aculturar muito, etc., porque na minha idade, talvez a doutor Madri, né, nós temos que ter realmente um pouco mais de segurança. Então, por exemplo, hoje, os fundos imobiliários eles têm uma rentabilidade na faixa de 0,8, né, 0,80. Claro que isso aí, sem imposto de renda, é melhor do que a taxa Selic hoje, né? Mas tá bom, eu poderia, se eu fosse querer ter uma renda acima de 1, eu poderia ter, mas aí aumenta o risco. E se eu tivesse 30 anos, talvez eu fizesse isso, entendeu? Podia arriscar um pouco mais. Hoje eu já posso arriscar menos, entende? Mas, então, assim, eu procuro um pouco mais de segurança e, claro, fazendo essa carteira diversificada, né, trazendo um pouco mais de segurança, eu tenho uma rentabilidade um pouco menor, ok? Falando um pouquinho sobre renda, né, hoje a minha carteira, 60% do rendimento de fundos imobiliários paga todas as minhas despesas. Então, eu ainda reaplico 40% e, evidentemente, que como eu tenho outros negócios também, que eu te falei que tem uma outra empresa imobiliária junto com o meu irmão, uma loteadora, então, às vezes, isso também gera uma renda e eu vou investindo em fundo imobiliário e ações. São os dois. Então, hora nenhuma, o senhor vê algum risco assim de curto prazo de o senhor ter uma perda de padrão de vida por causa dos fundos imobiliários? O senhor reinveste 40%, às vezes pouco mais, pouco menos, o senhor tem um negócio do senhor também, então o senhor leva disso de um jeito mais leve, né? Sim, eu estou 100% tranquilo, tanto é que às vezes tem amigos, pessoas, etc., que querem saber, eu trago eles aqui, mostro como é que eu trabalho, etc. Eu acho assim, o maior risco, sabe o que é em fundo imobiliário ou qualquer investimento, é o desconhecimento. Esse é o maior risco que existe, é não conhecer o que você está fazendo, entendeu? Para eu chegar nesse ponto que eu cheguei, eu assinei a própria Suno, assinei 10, 20 revistas, entendeu? No longo desse tempo, entendeu? E aí, para estudar, recebia relatórios semanais,
diários até, estudava, verificava, e faço isso ainda hoje. Eu dedico hoje, digamos assim, o computador é a área onde eu fico mais tempo ainda hoje, né? O computador é meu companheiro aqui, entendeu? Eu falo para a minha, eu tenho a minha companheira, eu falo assim, ó, você é a primeira, mas o notebook é o segundo, está em segundo. Ela fica feliz assim, né? Ela fica Valdemar, para a gente encerrar a participação, feliz, assim. para a gente encerrar a participação do senhor aqui com chave de ouro, dá uns conselhos para os iniciantes. Nós já estamos chegando, agora eu vou revelar, nós já estamos chegando em perto de 1000 pessoas ao vivo nos acompanhando. Então, olha a responsabilidade, Valdemar, dá uns conselhos para a turma que está chegando aí agora. Eu acho assim, ó, o primeiro ponto que eu diria para as pessoas que querem, têm o objetivo de viver uma renda passiva, o primeiro ponto é o seguinte, é planejamento, colocar metas e objetivos. Pois assim, com que data eu quero me aposentar? 40, 50, 60, 70 anos, ele vai escolher. E qual é a renda que eu quero? E veja o seguinte, não é só fazer isso, escrever. Tem que escrever, colocar num caderninho e ler todo dia, entendeu? Todo dia. Eu quero me aposentar com 50 anos, ganhando uma renda passiva de fundo imobiliário de 30, 40, 50 mil. Então, ele tem que definir esse objetivo, senão o universo não sabe como é que vai trazer isso para você, entendeu? Ele tem que saber e vai te ajudar você chegar lá. Tudo vai caminhar para você chegar lá, entendeu? Outro detalhe, se aculturar, entendeu? Tem que buscar conhecimento. Por exemplo, você é uma pessoa, Barulho, que divulga conhecimento, né? Fantástico, entendeu? Eu assisto você toda semana, entende? Então, assim, eu ponho a tua live ali no carro, enquanto estou indo na academia, enquanto estou indo na fisioterapia, enquanto estou indo encontrar meus amigos para jogar pôquer, entendeu? Ou etc. Sabe? Eu fico ouvindo suas lives e outras tantas, porque a gente tem que também ouvir outras pessoas, etc. Outro ponto importante, formar uma carteira diversificada. Tudo bem, eu acho assim, quanto menor a idade, você pode correr mais risco. Tudo bem, então você pode até correr risco, mas a diversificação é fundamental, na minha opinião. Outro detalhe, continuar reaplicando. Se a pessoa, por exemplo, o pessoal jovem, mais jovem, que estão trabalhando e normalmente conseguem viver com o dinheiro que ele ganha do trabalho dele, reaplica tudo. E eu tenho o seguinte, reaplica independente se está alto ou se está baixo a bolsa, se subiu, se caiu, não é mais importante isso. O mais importante, o que vale mesmo é a disciplina de aplicar. Não interessa, entendeu? Sobrou, pega o rendimento daquele mês, porque todo mundo que vai começar com pouco. Pega aquele rendimento, sobrou mais um dinheirinho, junta e compra. Ah, mas subiu. Não interessa. A disciplina é mais importante que tudo o resto. Tá? Outro detalhe, é o acompanhamento. Existe hoje essas planilhas que você pode ver, do Google Financial ou de empresas que fornecem, etc. Fazer um acompanhamento desses fundos. É importante e também pensar, às vezes, eu, ao menos, tenho comigo o seguinte, às vezes a gente tem que fazer um rebalanceamento. A gente tem que ficar atento aos sinais do que está acontecendo com os fundos imobiliários. E eu, de vez em quando, faço algumas mudanças, sim. Entendeu? Por quê? Porque surgem novos fundos, né? Tem fundos que começa, que a gestão não está boa, entendeu? Então, a gente tem que ajustar. Ah, mas aqui puxa, eu caí um pouco e eu vou perder. Não tem problema. Não tem problema. Fica tranquilo. Porque você vai comprar um outro que vai te render mais. Se entende? Então não fique preocupado se você vai perder. Ah, vou perder 10 mil. Eu já perdi um monte. Assim. Mas eu faço esse rebalanceamento porque eu vou ajustando de acordo com o que está acontecendo. Por isso que a gente tem que acompanhar. Suas lives importantes, você é o cara, é o papa do fundo imobiliário no Brasil, na minha opinião, você. Então, você traz muita informação. E aí, claro, eu vou checar isso, vou ler os relatórios, vou ver o que está acontecendo, etc. E aí eu tomo a decisão, né? Mas eu ainda tenho assinaturas, etc., e continuo estudando. Isso, eu tenho comigo o seguinte, isso eu não vou parar nunca, de aprender
de estudar, não só em fundos imobiliários, em tudo. Muito bem, seu Valdemar, obrigado pela participação. Continue conosco, o pessoal adorou aqui, ó, sabe as palavras. Eu falei, vocês são genuínos. Aqui está tendo a exposição de vocês de maneira genuína. Mas vamos lá, fica conosco, Valdemar, que a gente chama já já. Vamos receber agora. Obrigado, seu Valdemar. Já volta. Obrigado, valeu. E agora, superando já 1000 pessoas aqui nos acompanhando ao vivo, eu vou trazer o Fernando Vieira da Silva, 59 anos, técnico industrial sênior aposentado. Cadê o Fernando? Seja bem-vindo, Fernando, tudo bem? Ô, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, a todo mundo que está ouvindo aí ao vivo a sua live. Como o senhor falou, eu tenho 59 anos, estou aposentado desde os 56 anos, né? É até difícil falar depois do Valdomiro e do Dr. Madri quanta sabedoria, né? Quanto conhecimento eles passaram. Mas, no meu caso, eu me aposentei e não trabalho mais. Vivo só dos fundos imobiliários. Da seguinte forma, né? Eu estou aposentado e minha renda, 20% é da minha aposentadoria, né? 30% da minha renda é de imóveis físicos, que eu tenho imóveis físicos para aluguel, então eu recebo aluguel. E 50% é dos fundos imobiliários. E eu vivo com 50% da minha renda. Os outros 50% eu reinvisto. Ou seja, se eu não tivesse mais nada, só os fundos imobiliários, eu viveria da mesma forma que eu vivo, tranquilamente. Tá? Então, consequentemente, Fernando, eu posso inferir que o seu, vamos chamar, salário de aposentado e também as rendas dos aluguéis que você recebe dos imóveis físicos, você reinveste. Então você está sempre reinvestindo, está sempre tendo fluxo de caixa positivo para a carteira. Isso. Só que tem um... Pode falar. Não, perdão. É melhor... É que eu ia fazer uma pergunta, porque no nosso bate-papo antes de começar, você relatou para mim que você tem 36 fundos, né? Isso. E aí eu queria entender por que você abriu tanto leque. Os nossos dois colegas aqui, o Valdemar e o próprio Dr. Madri, falaram 20, que é um número que normalmente as pessoas têm que ter uma relevância maior de patrimônio em fundos imobiliários. No seu caso, 36. E eu queria entender por que você abriu esse leque de diversificação tão grande assim. Por que você foi por esse caminho? Para acompanhar menos? Interrogação. Um pouco por isso, né? Para ter tranquilidade. Para mim... o que o senhor falou é verdade. FII é tranquilidade, né? FII não é para você ficar acompanhando o mercado, abrindo home broker, vendo cotação. FII é uma coisa para você ter e todo mês cair os rendimentos. Então, eu tendo 36, significa se o que eu tenho maior posição é 5%. Então, eu fico tranquilo, porque eu sei que se eu tiver problema em um FII, não compromete meu patrimônio e nem minha renda, né? Como eu venho de imóveis físicos, né, que é uma coisa bacana também, né, que te gera renda todo mês, o FII é o imóvel físico, só que turbinado, melhor, sem... Pois não, professor? Não, eu ia fazer a seguinte colocação. Muita gente já deve estar pensando aqui, nossa, mas para fazer imposto de renda de 36 fundos deve ser uma coisa terrível. É tão terrível assim, Fernando, hoje em dia? Não é. Não é porque eu tenho uma empresa, né, que eu pago um valor e ela me entrega todo o relatório no final para eu pegar aquele relatório e jogar no imposto de renda. Então, ali já vem tudo consolidado. Não há necessidade de falar empresa, mas qual o valor que você paga? Desculpa a indiscrição. Eu acho que R$160, 200, mas se você fechar 2 anos de pacote, sai R$300. Então, é uns 150, se não me engano. É um valor que vale cada centavo que a gente paga pagando à vista, né? Ao invés de pagar todo mês, eu já pago à vista, já fico com 2 anos e eles já me fornecem todo o material para eu não ter que estar calculando. E eu não vendo, né? Praticamente eu vou acumulando bons fundos, mas eu não vendo. Mas quando eu vendo, ele já entrega já
o DARF pronto para pagar, então facilita bastante a vida, entendeu, professor? Isso é uma... Fernando, como é que você lê os relatórios gerenciais dos seus fundos? Você acompanha? Você tem uma rotina de acompanhamento ou é espontâneo? Não tem uma rotina de acompanhamento. Tipo assim, quando eu vou colocar um fundo na carteira, um fundo novo, aí eu estudo bastante o fundo, né? Aí leio o relatório, vejo aquele fundo, vejo se faz sentido dentro da minha carteira, né? Porque eu já tenho uma carteira montada. E aí eu estudo bastante. Uma vez colocado aquele fundo, né? Enquanto aquele fundo tiver correspondendo aos motivos pelo qual eu coloquei ele na carteira, ele vai ficar ali, né? Ele está pagando os rendimentos, tá? O senhor até perguntou, né, se incomoda emissões. Para mim não incomoda, né? Está sempre fazendo subscrição, não incomoda. Também as variações de curto prazo da Bolsa, para mim não incomoda nada, né? Ao longo do tempo, se a Bolsa sobe, o meu patrimônio aumenta. Se a Bolsa cai, como a gente está no momento aí de Bolsa ruim, eu consigo comprar mais barato e minha renda aumenta. Então, estou sempre ganhando em alguma ponta. Ou eu ganho no patrimônio ou eu ganho na renda. Então, Fernando, com 59 anos de idade, você ainda fica acompanhando ali qual que é a sua renda mensal ali dos fundos imobiliários? Ela tem aumentado gradativamente? Ela tem aumentado, porque como eu vivo só com 50% e vivo bem com 50%, consigo fazer tudo que eu quero, viajar, que a gente quando se aposenta, professor, a gente acaba gastando mais, que a gente tem mais tempo para viajar, para passear, para ir para shopping, para ir para teatro, né? Então, para ir para cinema, para fazer uma opção de coisa, a gente tem tempo para isso. Então, a gente acaba gastando mais do que quando a gente está trabalhando, que não tem tanto tempo assim. Mas a minha renda, ela está aumentando com o tempo, né? Então, com o reinvestimento que eu faço, eu fico muito confortável, né? Porque a renda acaba aumentando. Eu só tenho que tomar cuidado para ver se esse aumento não é um aumento nominal, mas pelo que eu tenho visto, é um aumento real, acima da inflação. Mas o simples fato de você manter um plano de reinvestimento de 50% já te dá um superávit com bastante folga para cobrir a reposição da inflação, né? Sim. E uma coisa que eu ia falar quando eu comecei em 2018, né? Até então eu só investi em imóveis físicos. E aí eu parei de investir em imóveis físicos e a primeira pessoa assim que eu vi falando, que me orientou, eu tenho certeza que assim como foi comigo, foi para muita gente que é iniciante, que não conhece nada, foi o senhor nas suas lives, que o senhor apresentava o fundo, falava sobre o fundo. Aí eu via, poxa, como é que pode ter uma pessoa que dedica o tempo, o período que ele poderia estar com a família, criando conteúdo honesto e colocando isso à disposição para as pessoas que estão começando. E aquilo me ajudou, e eu tenho certeza que ajudou muita gente, né? Eu estava encantado com o fundo. Chegava a achar que não tinha sentido, né? Como que algo que é imóvel pode dar um retorno melhor que o imóvel sem a dor de cabeça que o imóvel físico dá. Não que o imóvel físico seja ruim, é bom você ter renda com imóvel físico, mas se você tem um ativo que te dá um retorno maior, com menos dor de cabeça, mais diversificado, com maior liquidez, poxa, isso é tudo de bom. Antes da gente concluir, a sua ideia é pegar os imóveis físicos e transformar em fundos imobiliários, devagarinho lá? Minha ideia, eu já consegui fazer isso com 2 imóveis, né? Eu já vendi 2 imóveis que eu tinha e transformei ele em cotas de fundo imobiliário, né? Isso fez com que minha renda aumentasse. Minha ideia é continuar fazendo isso. Na medida que o mercado melhore e tal, eu tenho essa ideia mesmo de transformar. Um negócio muito legal no fundo imobiliário que a gente vê é que um mega investidor, né, que tenha muito dinheiro, ou uma pessoa que vai comprar só uma cota na Bolsa, eles vão pagar o mesmo preço. Olha que coisa bacana. Nem no imóvel físico é assim. Se eu for comprar um imóvel na planta, né? E se vier um mega investidor no mesmo empreendimento e for comprar 20 imóveis, ele vai conseguir uma condição melhor do que eu.
O fundo imobiliário é extremamente democrático, todo mundo vai pagar o mesmo valor por cota. E eu vi o Valdomiro dando conselhos sábios, né? E uma coisa importante quando a gente se fala de fundo imobiliário, principalmente para quem está iniciando, as pessoas acham que para você ter renda com fundo imobiliário, você tem que ter muito dinheiro para investir, o que não é verdade. O que a pessoa precisa ter é educação financeira, né? Como o Valdomiro fala, é ter estratégia, ter planejamento, ter foco, ter disciplina. Então, se a pessoa gastar menos do que ganha, pegar aquele dinheirinho, comprar cotas, né? E cotas a gente compra, né, professor, até por R$10, né? A pessoa for comprando, for acumulando, e essas cotas vai rendendo, ele vai reinvestindo os dividendos e fazendo aporte mensal, não tem, é muito simples, não tem muito o que errar, né? É trabalho, aporte e tempo, claro, disciplina, estratégia, que com o tempo a pessoa vai adquirindo isso é só com o tempo. O investidor, quanto mais... Eu invisto desde 2018, né? Então, eu já me considero assim, um investidor moderado, e eu vi o senhor falando uma vez, eu acompanho muito suas lives, né? O senhor falando que se pegar um especialista, fizer uma carteira de fundo imobiliário muito boa e pegar uma pessoa assim que não conheça muito e faça uma carteira aleatória, né? Eles vão ter desempenho não muito diferente, porque é a maravilha do fundo imobiliário, né? O cara vai escolher aleatório, vai escolher talvez uns 2 ou 3 ruins, mas vai escolher uns 7 bons, e ele vai ter algum tipo de renda ali próximo. Então, o fundo imobiliário ainda tem essa beleza, né? Se a pessoa... Por isso, quando o senhor me perguntou por que 36 fundos? Porque ali, se eu errar, eu já fico confortável que eu vou errar em um, eu tenho mais 35 que vai me manter a renda ali, pingando todo mês na minha conta. Muito bem. Fernando, muitíssimo obrigado pela participação. Só fazendo uma pequena correção, é Valdemar, tá? Não Valdomiro, só uma pequena correção. E eu vou te deixar aqui na tela por um motivo especial, porque na verdade você falou que se inspirava nas nossas lives aqui, que fazia para você, assim, era interessante aprender aquilo ali, e você começou a investir, mas você também fez uma contribuição, que é exatamente trazendo o Renato para o universo dos fundos imobiliários. Então, olha aí, pessoal, o Renato veio para esse universo de fundos imobiliários com a indicação do Fernando, não foi, Renato? Seja bem-vindo. Boa noite, professor Baroni. Boa noite para todos que nos assistem. Um prazer estar aqui na live com vocês. Realmente foi exatamente isso. Eu e o Fernando, nós trabalhávamos juntos. A gente trabalhava até em regime de turno. Nós éramos do mesmo grupo de turno. E o Fernando me falou sobre os fundos imobiliários, né? E ele sabia disso. Inclusive, ele me deu até indicação de compra de imóvel físico. E aí eu comprei imóvel... furada. Não foi de furada de jeito nenhum. E aí eu comprei imóvel físico e depois, com os fundos imobiliários, comecei de forma bem devagar, com poucas cotas, né? Botando o pé na água devagar para ver como ia ser. E aí fui cada vez mais aportando, né? E peguei o ano de alta dos fundos imobiliários, que foi 2019, e aí depois, quando veio a queda, continuei aportando, fui fazendo da mesma forma, pude fazer gradativamente e fui fazendo patrimônio para aposentadoria, porque eu já previa fazer isso com imóveis físicos. Mas quando eu vi os fundos imobiliários, aí foi muito, 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 muito bom. Mas foi o Fernando que te indicou, né? Foi o Fernando a começar. Que te incentivou, na verdade, te incentivou a começar, né? Sim, eu não sabia, eu nem investia na bolsa, né? Eu não tinha nenhum investimento em bolsa. Comecei em dezembro de 2018, o Fernando falou comigo, aí eu comecei a aportar em 2018, já comecei a receber meus dividendos em janeiro de 2019. Aquela alegria, né, de ver dividendo cair na conta, né? Aí eu comecei a reinvestir os dividendos e ia fazendo aporte para aumentar a minha renda. Então, para a gente ouvir sua história melhor, Renato, eu vou te despedir então, Fernando. Daqui a pouco a gente volta com a turma toda e eu vou seguir com o Renato aqui, tá bom? Mas só para te deixar esse recado, eu te encorajei a começar, você encorajou mais um, tenho certeza que o Renato fez isso também com outras pessoas e assim vamos indo, tá bom? Obrigado, Fernando. Vamos lá. Renato, a bola está com você, vamos lá. Assim, a minha história é muito parecida com a que o Fernando narrou, não é
praticamente diferente, né? A não ser o Fernando já tinha imóveis, né? A minha ideia era fazer renda com imóvel físico, e aí foi isso. Eu comecei a fazer os aportes de forma gradual. Eu nunca compro cotas assim, eu não gosto de comprar muita coisa, mesmo que eu perca uma boa oportunidade, né? Eu vou comprando aos poucos. Eu costumo dizer que eu deixo ordem pescaria, né? Eu deixo a ordem lá. Eu tenho um trabalho que é ficar vendo realmente a minha conta, se eu vou ter que cobrir alguma coisa, porque eu deixo algumas ordens, que eu digo ordem pescaria. Quando vai lá no fundo do poço, opa, peguei uma. Aí eu vou pegando as cotas, né? E vou comprando e fazendo boas compras com fundos que eu acredito que sejam bons fundos, né, na minha opinião. E aí faço vou aportando e fazendo a minha renda, né? Hoje eu tenho, em termos de renda, eu tenho em renda fixa mais ou menos 20% em renda fixa, que eu digo que é uma reserva de oportunidade, reserva de emergência, é uma reserva, né? E na renda variável fica 80%. Eu tenho uma parte em ações, mas a maior parte é fundo imobiliário. 80% é fundo imobiliário e 20% ações. E desses 80%, a renda passiva é suficiente para suas despesas? Sim, a minha renda passiva hoje cobre todas as minhas despesas. Ela hoje é uma renda maior do que até o período que eu estava na ativa. É mesmo? Então o que você recebe hoje de passiva é maior do que o seu salário na ativa? Sim, sim. Aí, e você tem 58 anos de idade, né? Você aposentou sim. há uns quantos anos atrás? Eu me aposentei, foi que nem o Fernando, nós aposentamos juntos, a gente saiu junto da empresa. Eu me aposentei em 2021, vai para 3 anos de aposentado. 3 anos de aposentado. E vocês começaram a trabalhar muito cedo, né? Sim, eu comecei na Petrobras, né, que nós somos aposentados de lá, eu comecei com 21 anos. 21 anos, foi em 87 que eu entrei lá. Entendi. E aí muito bem. Trabalhei mais ou menos quase 35, mais de 30 anos na Petrobras, trabalhei mais uns 2 anos fora da Petrobras. Aí formei, né, aos 35 anos e como a gente pode falar, professor. Possivelmente você recebeu suas verbas indenizatórias, tudo ali, e montou a carteira de fundos imobiliários já pensando nisso que o Fernando comentou com você lá atrás. Exatamente. Quando eu recebi verba indenizatória, eu fui aportando de forma gradual. Eu não peguei, botei tudo em renda fixa, botei com liquidez. O único trabalho que eu tinha era realmente olhar se eu tinha que cobrir, porque eu deixava o valor aplicado em CDI, nos CDBs da vida e tal, para poder ter a liquidez diária, para poder cobrir caso fosse executadas as ordens que eu deixava no home broker. Então eu olhava. Com relação ao acompanhamento, eu acompanho os relatórios, mas não tem uma obrigatoriedade. Eu não faço isso, toda semana você faz, todo dia você faz, toda semana eu posso fazer, toda semana eu, de repente, não vou fazer dia nenhum. Eu não tenho uma regra assim, eu não tenho tudo muito sistematizado, como eu respeito, quer dizer, cada um é de um jeito. Eu não tenho toda essa parte sistemática que o pessoal segue. Você é disciplinado para manter seus investimentos, reinveste aquilo que é superavitário, mas você não tem aquela necessidade de fazer um acompanhamento obrigatório dia a dia com todo o fato relevante, tudo que acontece. Sua carteira está bem montada, bem estruturada, se quiser ir para a praia hoje, você vai, se tiver que viajar e ficar 3 dias fora, você vai, e se tiver que ler um relatório gerencial, você lê, é isso. Sim, claro que eu procuro acompanhar, procuro ler, mas sem obrigação de fazer isso. Então eu tento levar de forma bem leve, bem suave. É claro que eu acompanho, às vezes, por exemplo, o mercado aumentou a taxa. Às vezes tem boas oportunidades, por que eu vou perder a oportunidade? Não estou me negando a aproveitar oportunidades que apareçam. Mas esse fato, os juros vai subir, você já ficar angustiado, apreensivo, nada disso, mesmo seu patrimônio está... Não, a minha história é bem parecida com o que o Fernando falou. Eu acompanho quanto eu recebo mensalmente dos dividendos daquele mês. Então eu planilho quanto eu recebo, ao final do mês eu vejo quanto é que eu recebi de todos os fundos imobiliários, ações, qual foi a minha renda passiva. Eu acompanho isso e ao final do ano eu vejo se a minha renda anual ela está acompanhando o aumento da inflação. A minha renda está aumentando ou ela está caindo? Eu reinvisto 50% mais ou menos, eu reinvisto atualmente porque dá para viver com
o meu benefício, né, do INSS, o aluguel que eu recebo, e os fundos imobiliários cobririam tudo. Mas como eu tenho essa renda do INSS, né, e do aluguel, existe uma margem que, em vez de ser 70% para uso, passa a ser 50%. Então, eu posso reinvestir 50% e acompanho anualmente para ver se a minha renda passiva ela está aumentando. O meu gráfico, eu faço até um gráfico, né? Ele está subindo ou está caindo, ou está mantendo. Então, eu vejo que mensalmente vai aumentando a minha renda. Então, eu jogo, por exemplo, vamos supor, o IPCA deu no ano deu 4%. Aí eu jogo na renda do ano anterior 1,04. Multiplico por 1,04. A minha renda foi maior do que 1,04 ou não? Ela cresceu mais de 4%, então eu superei o IPCA anual. Então a minha renda anual ela está subindo, está aumentando, e eu estou tendo ganhos, né? Estou ganhando acima da inflação. Exato. O simples fato de você manter algum reinvestimento já é bastante, né? Pessoal, eu quero lembrar a todos vocês de que essas pessoas que estão aqui selecionadas foram porque me enviaram um e-mail. Lembra que eu falei para vocês? Olha, estou pensando em fazer uma live, me mande um e-mail. Então essas 7 pessoas me mandaram um e-mail. marcos.baroni@sunoresearch.com.br. Infelizmente, não tivemos nenhuma mulher que poderia compartilhar a sua experiência. Mas eu faço questão, se eu receber e-mail de mulheres também querendo trazer a sua experiência aqui, fiquem à vontade de mandar, que nós fazemos uma segunda live com as mulheres interessadas aqui em trazer também as suas experiências como aposentadas em fundos imobiliários. Será um grande prazer fazer uma versão 2 aqui desta live, tá bom? Então, fique aí o convite. É isso aí. Exatamente. Ô, Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pode falar. Oi. Não, eu ia falar um negócio que o Fernando falou. E eu só queria incluir um negócio dos imóveis físicos, né, que eu também gosto. Eu acho que é interessante o seguinte: o fundo imobiliário tem uma coisa interessante, acrescentando ao que ele já falou, né? Se eu precisar vender um imóvel por uma questão financeira, no meio do caminho da minha jornada, eu vou ter que vender um imóvel inteiro. Os fundos imobiliários eu posso vender uma cota. Então eu não tenho como vender o banheiro do meu apartamento, não tem como vender, entendeu? Uma parte do apartamento, tem que vender o apartamento inteiro e passar por todo o processo burocrático. O fundo imobiliário, se eu precisar do dinheiro em algum momento da minha jornada, eu vou lá e vendo o número de cotas que eu preciso vender, recebo em 2 dias, ela está na minha conta, em vez de passar por todo um processo. Eu acrescento só, assim, como mais um detalhe, né, que é uma coisa muito, muito interessante, né? Diante de tantas coisas que já foram faladas com as pessoas que já passaram, só estou incluindo mais um detalhe que eu acho muito interessante também. Sim, e Renato, só uma última pergunta antes da gente trocar aqui para o João. Eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Você falou que você acompanha a sua renda e a renda está sempre crescendo. Mas a gente está vendo os fundos imobiliários andando de lado, caindo, sobe, desce, vai, volta, vai. Mas a gente está mais ou menos no mesmo lugar lá desde 2021, depois que deu aquela recuperadinha da pandemia, a gente está andando de lado. Como várias ações também de empresas, tá? Algumas mais, outras menos, mas a gente tem visto esse mercado lateralizado. E o IFIX está subindo porque os rendimentos joga o retorno total para cima, mas as cotações andam de lado. Te incomoda ver esse patrimônio patinando aí há 3 anos? Como é que você lida com isso? Ou pelo fato de você reinvestir, isso está sendo assim bem coberto? Como é que você enxerga isso? Professor, eu já escutei uma pessoa falar, eu vou replicar, essa frase não é minha. Quem paga a conta é a renda, não é o patrimônio. Então, o patrimônio ele patina. Você está com um valor X de patrimônio, aí, meu patrimônio não dispara, não sobe, não aumenta, está mesmo patrimônio. Mas aí, se você parar de olhar o patrimônio e começar a olhar a renda, eu acho que você dorme mais tranquilo. Porque aí você começa a ver o seguinte: bom, eu estou com o mesmo patrimônio, ok, mas a minha renda passiva ela é mais alta. Está pagando os meus boletos, está pagando as minhas contas, e o que paga as suas contas é a renda, não é o patrimônio. Porque vamos supor também o contrário, que a NTNB lá da frente, que o CDI, que tudo mude e que seja favorável. Se o seu patrimônio disparar e aumentar 30, 40, 50, não importa o percentual de aumento, você vai vender tudo? É uma pergunta, você vai vender tudo e vai alocar onde? Então, o que importa, na verdade, é a renda. Mesmo que o patrimônio esteja patinando, né, não esteja dando uma disparada, o que importa é que você está recebendo uma renda e essa renda está aumentando se você está reinvestindo.
Então, eu vejo por aí. Perfeito, Renato. Muito obrigado pela participação e fique conosco aí que a gente vai voltar para o final para fazer um encerramento aqui. E obrigado, viu, Renato? Nada, obrigado. Obrigado você, professor. É isso aí, a gente já volta. Ó, e despedindo do Renato, eu já quero anunciar que nós superamos 1.500 pessoas ao vivo. Olha a responsabilidade do Dr. João, 48 anos, advogado. João, seja bem-vindo. Poxa, depois de tanta sabedoria dessa turma, agora estamos chegando aqui aos 48 anos de idade com o Dr. João, que é advogado. João, seja bem-vindo à nossa live. Eu não esperava, 1.500 pessoas, o pessoal está gostando do papo, hein? Seja bem-vindo. Boa noite, professor Baroni. Primeiro, te parabenizar pela iniciativa de estar mostrando a vida real dos fundos imobiliários, né? Quem são esses investidores de fundos imobiliários, o que comem, onde vivem. Parece até uma chamada do Globo Repórter, né? Porque às vezes a pessoa pensa, e alguns desavisados podem pensar que o investidor de renda variável está todo mundo com um coletinho da Faria Lima, e na verdade a gente do interior do Brasil, gente comum, como eu e os outros que me antecederam. Então é incrível essa oportunidade que você está dando para nós. Muito obrigado. Ô João, e no nosso papo você falou algumas coisas surpreendentes. Obrigado aí pelo reconhecimento, mas no nosso papo você falou algumas coisas surpreendentes. A primeira delas é que você tem só 8 fundos. E eu queria entender o porquê. E a segunda delas que você falou é que, Baroni, isso para mim é liberdade, ou seja, eu trabalho da forma que eu quero, eu sou advogado, continuo exercendo algumas coisas aqui dentro do meu trabalho, mas a liberdade que os fundos imobiliários, que a renda imobiliária me propicia, é algo realmente transformacional. Então, uma pessoa jovem, eu tenho 46, você 48, pouco mais, mas meu equiparo a você, né? Nós somos contemporâneos, né? Eu acho que essa liberdade que você pode aqui inspirar as outras pessoas, né? Como que essas pessoas na meia-idade, eu até fiz uma live com o Jean Tozeto, né? Essa crise da meia-idade, como é que você lida justamente ao contrário, não na crise da meia-idade, você está totalmente revigorado dentro dessa fase nova da sua vida. Como é que tudo isso está sendo assimilado? Pois é, professor, eu acho assim, essa é a beleza dos fundos imobiliários, né? Eu acho que a coisa mais incrível que o dinheiro pode proporcionar para a gente é liberdade. É a gente poder passar mais tempo com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, liberdade de, eventualmente, se você não estiver se sentindo bem, não colocar o despertador para acordar, dormir até um pouco mais, liberdade geográfica, de estar onde você quiser. Então, assim, eu, pessoalmente, eu não sou adepto a uma vida luxuosa, de carros caros, ou nada excêntrico, nem roupas caras, nem nada disso. Mas os fundos imobiliários, a renda imobiliária, ela é 80% do meu portfólio. Além disso, eu tenho um pouco de tesouro direto, e tem um pouco de LCI. Mas essa liberdade, assim, o que acontece? Eu mesmo como advogado, se eventualmente naquele mês eu não receber nenhum real de honorários, me permite, se eu quisesse, eventualmente, ficar de pijama de segunda a segunda. Porque eu pago todas as minhas contas, minhas despesas básicas, e ainda me sobra uma quantia de cerca de 20% para reinvestir nos fundos imobiliários. Então, assim, acabei me tornando um entusiasta dos fundos imobiliários. A minha esposa até brinca, parece que eu pareço João, um fanático religioso. João, o seu áudio está entrando normal, mas a sua imagem está travada. Você pode, por gentileza, passar para o 5G? Vê se você consegue aí. Senão a gente fica só com a... Eu já estou no 5G. Você consegue me ouvir? Então tá. A gente está te ouvindo bem, mas a sua imagem está congelada, mas não tem problema. Tá bom. Não, eu estava falando até que assim, que eu pareço até um fanático religioso. Eu quero converter todo mundo, que é um produto tão incrível, fundos imobiliários, que a gente acaba se apaixonando, e a gente quer que mais gente saiba disso, né? Porque o fundo imobiliário, eu acho que ele é democrático, ele é plural, ele é inclusivo, ele é para todo mundo. É para o pobre, é para o rico, é para classe média, assim, fora aquela liberação de dopamina quando a gente recebe ele. E João, me diz uma coisa, por que somente 8 fundos imobiliários? Tá ótimo. Assim, os 8 fundos, assim, porque eles me permitem, primeiro, que eu acompanhe mais de perto esses 8 fundos. Eu não acredito que alguma pessoa que tem alguma outra atividade que não seja uma dedicação exclusiva aos fundos imobiliários vai conseguir cobrir de perto, sei lá, 16, 20 fundos. E assim, se o senhor me permite, eu gostaria de passar por setor dos meus fundos imobiliários, sem citar nenhum ticker, tudo bem? Maravilha, vamos lá. Eu tenho um fundo de papel com indexador IPCA+, um fundo de CRIs. Eu tenho um de papel CDI, que eu não vou falar o ticker, mas assim, é um gigante do mercado, é o favorito de muita gente aí, entre
medalha de ouro, prata e bronze, com certeza eu acho que ele é merecedor de uma medalha. Tem um outro de papel CDI também, então eu acho muito bacana essa possibilidade da pessoa ter um fundo de CRI mais voltado ao indexador IPCA e o outro para o CDI. Ou seja, você não precisa ter um ou outro, você pode ter os dois. Além disso, eu tenho um fundo de shopping extremamente grande, com shoppings super bem localizados, com diversificação geográfica, um fundo de bilhões de reais. Eu tenho um fundo de logística, que também está entre os dois maiores, que é um fundo que eu gosto muito da administração, eles estão sempre criando, tentando colocar coisas novas. Eu tenho dois fundos de renda urbana, que é até um setor que eu gosto bastante. Eu gosto bastante porque o yield é um pouquinho mais alto normalmente, comparando com logística e com shopping ali, e eles são muitos imóveis, é bastante diversificado. E tem um fundo de lajes. O que acontece? Só esses fundos que eu falei, esses poucos fundos, já são mais de 100 imóveis. Então eu me sinto confortável, eu já me sinto seguro. Porque assim, sei lá, o que pode acontecer? Pode inundar um imóvel, sei lá, estourar um cano, alguma coisa, tudo bem, mas tem outros 99 fundos. Será que vai dar tudo errado com todos os imóveis? Perdão, eu falei fundo quando eu queria falar imóveis. Então, assim, só se cair um meteoro no Brasil, daí se cair um meteoro no Brasil também, nada importa. Então, assim, eu me sinto confortável com 8 fundos, eu sei que às vezes pode chocar um pouco as pessoas, mas são, assim, fundos que passaram um filtro, para mim. Esse é o meu filtro, serve para mim. Porque, assim, o fundo imobiliário ele é uma jornada também. A gente vai se tornando melhor, a gente vai se aperfeiçoando, você vai... Então, cada um dos investidores do fundo imobiliário acredita que cria seus próprios filtros. Então, pensa assim, olha, por exemplo, eu corro de teses arriscadas. Teses arriscadas não são para mim. CRIs desses droga pesada que eu falo com taxas muito puxadas, chance de dar problema é muito alto. Eu, pessoalmente, também, agora, momento polêmica, eu fico fora de FOFs e hedge funds. Para mim, não faz sentido. Eu prefiro criar minha própria carteira. Então, esses 8 fundos... Perdão, eu estou me alongando demais, né? Não, tranquilo. Esses 8 fundos, assim, eles me deixam confortável, me deixam seguros. Daí eu até falo para as pessoas, olha, se você está com preguiça de abrir o relatório gerencial, você vai no YouTube, você clica lá o ticker do fundo, tem 5, 6 pessoas esmiuçando. Você consegue saber pertinho aquisições, como é que está a alavancagem e tal. É isso. E João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, pelo que eu entendi também, você também tem uma renda imobiliária de imóveis físicos. Se Exato. nós somarmos os imóveis físicos com os fundos imobiliários, eles cobrem quantos por cento da sua receita? 100%. E ainda 100%. sobra. E ainda tem um excedente, correto? E ainda tem um excedente que me permite colocar esse excedente, tesouro, eventualmente em LCI. Então, esse excedente eu presumo que você está direcionando para sua carteira de fundos imobiliários. Então, além de você usá-la, a renda você ainda reinveste. Porque eu falo assim, né? Dinheiro não tem carimbo, né, João? Se o dinheiro está vindo de um imóvel seu, se está vindo de um fundo imobiliário, ele não tem carimbo. O importante é que você está usufruindo da renda imobiliária e ainda alimentando a sua carteira de fundos. Exatamente. O importante é fluxo de caixa, o dinheiro entrando. As despesas, todo mundo tem, são mensais. Você tem que pagar celular, eu tenho que pagar. Eu moro numa capital, eu tenho 2 filhos em idade escolar, em escolas particulares, plano de saúde, cobre tudo isso, né? Mas como eu disse, eu também não levo uma vida extravagante. A minha extravagância é só a minha liberdade, que eu acho que é o principal. Eu vejo o fundo imobiliário assim, não é uma corrida de 100 metros, tá mais para uma maratona. E assim, a linha de chegada é a liberdade financeira da pessoa. Nós tivemos aqui alguns exemplos de pessoas que estão, pelo menos uns 3 falaram aqui, que estão com alguns imóveis físicos virando para fundos imobiliários. É a sua pretensão também reduzir um pouco da carteira de imóveis físicos e vir para os imobiliários, os fundos imobiliários? É a minha pretensão. Eu já fiz isso em 2 imóveis e pretendo fazer em mais no momento certo. Porque, assim, comparar imóveis com fundo imobiliário, assim, é até difícil, porque eu acho até uma covardia. Os imóveis são bons, ninguém aqui tá falando que tá errado. Mas, assim, o fundo imobiliário é uma forma muito mais sofisticada de você estar investindo em imóveis também. Por mais que na cidade da pessoa, seja lá onde você estiver no Brasil, tenha uma avenida bacana ou um imóvel numa boa localização, não vai ser melhor do que um shopping na Faria Lima. Não vai ser. Essa que é a realidade. E então, assim, fora que você não tem que lidar com o inquilino. Eu já vivi algumas situações surreais com o inquilino, sabe? De muito estresse, muita dor de cabeça. Tem a questão da isenção tributária também, que é incrível. Então, assim, eu acho o fundo imobiliário, inclusive até, que não é o tema da live, assim, comparando com outros ativos, tais como Tesouro, LCI,
Eu até advogaria aqui a favor dos fundos imobiliários, né? Até um tema para uma boa live em outro momento aí, porque eu acho que até, por exemplo, professor, hoje o Tesouro Direto chegou a ser acima de 6,5, certo? É uma taxa histórica, é excelente, está todo mundo comemorando. Tá, tudo bem, o meu fundo IPCA, ele é IPCA mais 7. Só que como eu comprei ele com desconto, eu tô com um yield on cost nele de IPCA mais 8. E aí? O pessoal comemorando o IPCA mais 6,5, eu tenho IPCA mais 8 na minha carteira, isento de tributos. Então, como que vai falar que isso é ruim? Falta ter argumentos. Não faz sentido, concorda? Perfeito. João, muitíssimo obrigado pela participação. Fique conosco aqui que a gente vai para o finalzinho. Daqui a pouco a gente chama todo mundo de volta, tá bom? Muito obrigado, professor. Forte abraço. Obrigado, João. Obrigado. Bom, pessoal, e nós já estamos com 1.600 pessoas. Aliás, mais do que 1.600 pessoas ao vivo. E nesse embalo eu recebo o Tiago Rodrigues, doutor Tiago Rodrigues, 48 anos, médico radiologista de Poá. Bah! Isso aí! Bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, um privilégio, uma honra. Mando um agradecimento prévio para ti, Baroni, por me dar a oportunidade de conversar contigo ao vivo, com os colegas e com toda a audiência. Tiagão, seja bem-vindo, obrigado. A gente bateu um papo, acho que foi no sábado, né, à tarde. Sábado. Já cheguei por último, às 40, Você chegou aos 48 do segundo tempo, falou, Baroni, ainda dá tempo? Eu falei, claro que dá, vamos lá trocar essa experiência. Só quando a vida que termina, né? Exatamente. Tiago, doutor Tiago, você me contou, você passou por várias alterações aí de mora aqui, mora lá, exterior, vai e volta, enfim, mas você está bem focado naquilo que você quer. Sim. E hoje, fundo imobiliário, ele tem uma representatividade na sua carteira, você também tem outros ativos, você tem um perfil assim de também gostar de buscar algumas alternativas. Então conta pra gente como é que foi, em síntese, essa sua viagem pelo mundo e como é que você está encontrando nos fundos imobiliários essa liberdade aí para fazer tudo isso. Sendo médico radiologista. Se for em síntese, assim, eu fui e voltei e estou aqui até hoje, né? Então é isso. É isso. Mas a grande vantagem de ser um dos últimos a falar é que o pessoal já falou toda coisa relevante, a gente pode até fazer piada, né? Então, assim, eu com 48 anos, sou médico radiologista, moro em Porto Alegre, tenho uma filha, e já não tenho mais crise de meia-idade, né? Minha crise já é quase terceira idade, que eu já tenho 30 anos de mercado, né? Porque, assim, por ocasião da vida, eu comecei lá atrás, então isso é 90 e poucos, então uma época assim que a gente tinha mercado fechado, pouca acessibilidade à informação, pouca disponibilidade de produtos, então era difícil não fazer parte do sistema bancário tradicional. Então ali eu fui migrando por todas as coisas de produtos ruins, de baixa rentabilidade, por aí vai, até que começou assim, esse processo de abertura e que daí fomos ofertados com mais produtos. Felizmente, com isso, eu comecei a ganhar mais, né? Por causa da minha profissão. Lá, quando eu comecei, era colocador de cortina, tinha bolsa de estudo, aquela coisa toda. Então, a coisa foi melhorando, né? Incrementando. E, felizmente, isso veio junto com uma maior oferta de produtos, seja renda fixa, variável, etc., né? Paralelamente a isso, começou a ter também uma competição de corretoras, né? Que começaram a nos ofertar mais vantagens, produtos, etc. E também, felizmente, a questão educacional, os researches, né? E a internet também se popularizou tudo isso. Então, assim, em fundo imobiliário propriamente dito, né, eu tive meu primeiro contato e estou, desde então, cada vez aumentando o contato em 2017. Devagarinho também, aos poucos, né, vendo o produto, né, fui botando ponta do pé na água, começando a estudar mais, vendo que fazia sentido aquilo ali, sempre mantendo também as outras classes de ativos, né? Porque, na realidade, a grande coisa que eu vejo, Baroni, que eu acho que assim, é uma palavra que eu gosto que tu usa, é a premissa. No momento que o indivíduo vai investir, ele tem que ver assim, o que eu quero com aquele determinado investimento. Então, por exemplo, hoje em dia, fundo imobiliário, para mim, faz cada vez mais sentido pela questão de renda passiva, ok? Então, isso incrementa a renda para consumo, para uso, para reinvestir, seja em fundo imobiliário, seja em outros ativos. Atualmente, a minha carteira de fundos imobiliários, até assim, essa live, essa provocação me fez abrir os olhos para várias coisas que estavam acontecendo comigo que eu nem sabia, e até aproveitando o gancho que falaram que é um tipo de investimento mais leve,
realmente eu vou assim aos poucos fazendo, e meio que assim a minha carteira hoje em dia ela tá que nem a cartilha que se preconiza. 62% em tijolo, 30 e pouquinhos em papel, tem ainda um FOF, constitui mais ou menos 20, 21% da minha carteira patrimônio total, que tem a partezinha, os 10% lá fora, 90% do Brasil, renda variável, fundo, renda fixa, etc. e tal. E esses 21% que me proporciona de renda, hoje em dia, daria conta de aproximadamente 35% da minha vida, do meu consumo. E que isso, basicamente, eu poderia resumir em coisas principais, assim, a escola da minha filha, o plano de saúde da minha filha, minhas contas de despesa pessoais básicas aqui de casa, etc. e tal. Então, assim, eu nunca tinha pensado nisso, porque, felizmente... Só para ver se eu entendi, me desculpe. Você está me dizendo que hoje 35% das suas despesas básicas elas são cobertas por fundos imobiliários. Só que, por outro lado, você também tem um outro patrimônio que, se você, vamos falar de um português mais simples, tombasse para fundo imobiliário, você passaria a ficar mais do que 100%. Não, então, daí assim, eu poderia ser superavitário se eu fizesse uma estratégia all-in em fundo imobiliário. E daí o cara pergunta, pô, mas por que tu não faz isso então, velho? Tem 48 anos, aí tá voando, tem filha, etc e tal, por que tu não faz isso, né? E te joga nas costas. Basicamente, 3 motivos. Número 1, eu ainda tenho lenha para queimar, né? E eu adoro minha profissão. Pô, eu faço assim com gosto, né? Tipo, para mim, e do retorno que eu tenho, assim, o que eu faço, sabe? Tem relevância, né? Então, assim, é que ele me diverte, literalmente. Eu gosto de fazer o que eu faço. Número 2, que eu não sou o Baroni que está inserido na indústria de fundos imobiliários, que tem trânsito sobre em gestoras, em gestor, que ministra palestras, aulas. Então, daí, quando sai de Goiânia, vai para São Paulo, vai para o Rio. Vou aproveitar, vou visitar esse shopping, vou visitar aquele prédio, vou assim. Eu não tenho isso aqui. A minha atividade ainda é medicina, radiologia, né? Então, eu estou aqui inserido nisso. E número 3, que por mim, pelo que eu faço hoje em dia, pela minha idade, etc., eu não só arrendo, mas eu ainda estou numa fase de potencializar muito o meu patrimônio, né? Então, assim, eu tenho a premissa de que o fundo imobiliário, os fundos imobiliários me trazem renda. Mas, assim, as ações têm o seu papel na minha carteira, seja por dividendos, seja por crescimento patrimonial. A renda fixa tem a sua carteira, seja por ter uma parte de crescimento, de proteção contra a inflação, ou por reserva de emergência de oportunidade. E por aí vai, né? Então... Pode fazer uma pergunta? Você é um cara que falou assim, nós estamos no mercado praticamente 30 anos, então você é uma pessoa experiente. Como é que você lida com essa história de preço médio, de oscilação? Como é que você lida com essas questões assim? Eu adoro, né, Baroni? Então, assim, para mim, assim, a questão do mercado faz parte da minha vida hoje em dia. Mas você adora de verdade mesmo ou você está falando da boca para fora? Eu estou falando isso de verdade mesmo, porque... Mas eu também. É uma pergunta bem provocativa mesmo, no sentido assim, as pessoas falam assim, eu adoro quando cai, mas quando cai ficam desesperados. O que o Thiago sente quando vê a cotação caindo lá? E eu vou dizer, Baroni, que eu vejo todo dia, porque isso aí faz parte da minha vida, assim, como eu declaro meu imposto de renda, sou eu que faço, adoro fazer isso, eu acho uma questão, assim, o interessado sou eu que quero fazer, né? Então, assim como esporte faz, as coisas todas fazem. Então, assim, como eu trabalho, interpreto imagem, né, eu faço não só ultrassom, né, a gente chama de ecografia aqui, mas ultrassom, mas, assim, ressonância, tomografia, raio-x, mamografia, então a gente lida com telas. Eu chego no trabalho, abro ali, vejo o home broker, vejo as coisas. Eu praticamente invisto todos os dias, compro 1, 2, 3 cotas, porque assim, eu faço meus aportes mensais, tem ali o dinheiro, como um colega falou, não me lembro exatamente quem falou, mas assim, tem ali na renda fixa com liquidez, então às vezes eu tenho que cobrir. E não é que eu estou tentando fazer preço médio, eu vou olhando assim, a minha carteira, eu quero ter esse tanto por cento. Eu quero fazer uma coisa mais ou menos balanceada, o mesmo peso. Esse aqui subiu mais, esse aqui está um pouco menos. Hoje está caindo, vou comprar mais 1, 2, 3. Sei lá, às vezes, daí, quando vem os proventos mensais, sei lá, determinados FIIs, todos eles pagaram um pouquinho. Vou comprar uma cota esse aqui eu ganhei desse FII, dá para comprar mais 2, vou comprar mais 2. Daqui a um tempo, vamos dizer, eu estou com 217 cotas de um, 171 do outro, 93 do outro. Vou comprar 7 desse aqui para fechar 100, vou comprar 3 aqui para fechar 220. Vou indo assim, né? Entendeu? Tipo, vamos dizer, meio amadoramente, assim. Mas, assim, é justamente... Na verdade, não é nem amadora, eu não diria que é amadoramente, eu diria que é espontaneamente, é diferente.
Tipo, amador eu acho que é espontâneo, você vai fazendo aqui daquele jeito, como se fosse um hábito, da mesma forma que hoje eu vou fazer uma atividade física, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Você tem uma rotina ali, você vai fazendo isso espontaneamente, não tem... Rotina. Você não tem... Você faz uma atividade física sem uma obrigação de ser um profissional, né? Você vai fazer aquilo ali espontaneamente de acordo com o que você está sentindo bem em fazer. É o mesmo caso seu com... E voltando ao preço médio, essa questão, quando vem a cai e tal, assim, quando vem assim, por exemplo, assim, a questão, a Selic agora vai subir, não sei o que, acabou. Se foi, né? Aí eu, cara, tô aqui desde 1995 lidando com o meu dinheiro. Isso aí, assim, acontece toda hora. Daí quando vê assim, tá, mas agora, então, o negócio, a gente vai ir para os fundos de papel, os fundos CDI. Daí assim, cara, se tu abrir hoje, olhar ali, tá, a Selic tá 10,75. Já precificaram que vai ter 11,5. Tá, então a gente não devia ter feito isso antes, né? Então, assim, eu já tenho meu CDI, não devia ter feito isso antes. Tá, mas ao mesmo tempo que o CDI, então, tá indo para lá, assim, os fundos de tijolo estão sofrendo mais. Então, será que não é melhor eu comprar o de tijolo? Ou eu vou ficar correndo atrás do meu rabo? E até como falou agora, o IPCA mais 6,5, não sei, por que eu posso comprar um fundo de papel que está pagando IPCA mais 9, mais 8? Então, assim, eu vou indo assim, por isso que eu falo, vou comprar 2 desses, um desses, para manter a coisa equilibrada. E daí eu vejo, eu meio sem querer, daquele jeito, hoje em dia a minha carteira é difícil, tem 24 ativos, então nessa discussão que tem, assim, em redes, em fóruns e etc e tal, nas tuas próprias lives, alguma coisa em torno de 20 e pouquinhos, dependendo do percentual do teu patrimônio, eu meio sem querer tenho ali 24 ativos, 4 shopping, 4 galpão, 2 de renda urbana, 2 laje corporativa e 2 híbridos. Esses 2 híbridos, assim, tem galpão e laje corporativa, um pouco de desenvolvimento e laje, etc. Então, a coisa vai meio que se misturando. 9 de papel, tem um de CDI, tem uns que são, assim, mais IPCA puro e tem uns que são IPCA e CDI. Então, a coisa tá, sabe... e basicamente você não rebalanceia muito a carteira, você vai comprando e segue o jogo. Vou comprando, e ainda como eu vi que eu tô com menos, eu tô pensando, cara, eu tô só com 20%, 21%, eu quero aumentar, eu quero ter mais, e quero que chegue ali adiante, quero que isso chegue cada vez mais. Mas naturalmente vai chegando assim e não perco meu sono, a coisa bem está indo. Meu yield mensal, isso está me pagando 0,81 ao mês, que dá anualizado 10,16 livre de imposto. E meio. Tá bom. O que eu faço? Eu consumo material de educacional, assino research, vejo aquilo para eu aprender. Então, assim, quando comprei um determinado fundo de shopping, e daí eu fui lá, li a tese, vi os ativos, daí tem 10 shoppings, por exemplo, daí o outro fundo tem mais shoppings e tem uma diversificação geográfica maior, daí o outro tem mais shoppings, mais premiums. Então, assim, eu consumi isso. E vou, por exemplo, lendo os radares, que são notícias mais breves, vou lendo. Eu não me lembro mais os nomes de todos os shoppings. Eu não me lembro qual é que o NOI desse aqui, se aumentou 7% em relação ao mês passado. Mas, para mim, na minha cabeça, eu sei que eu estou bem diversificado em shoppings, seja em renda, na classe social, seja geograficamente, seja na gestora. Então, para mim, tá bom. Baixou o rendimento, baixou a cota, vou comprar mais. Ou ainda já passou por uma pandemia, e daí quando eu vi, voltou lá. O que eu vou fazer? Então, eu vou manter assim naquela estratégia que eu quero. Eu quero ter tal percentual de FIIs para me dar renda para eu seguir minha vida. A outra coisa só que eu queria terminar de falar isso, Barão, nessa questão de me fazer olhar para o impacto, né, da minha carteira, da renda passiva na vida. Então, assim, eu poderia, né, por exemplo, assim, então, infelizmente, como sigo trabalhando, eu reinvisto todos os proventos, eu poderia pagar assim, mais de 100%, ter esse superávit, mas, por exemplo, para dar um evento real, assim, agora em maio, literalmente todo mundo sabe que nós fomos atingidos por uma enchente duríssima aqui. Então, eu, que trabalho em 2 serviços diferentes, como radiologista, geograficamente separados, com unidades diferentes dentro do serviço, por exemplo, um serviço de radiologia que tem 3 clínicas, por exemplo, diferentes, foram todos afetados. Então, assim, naquele mês, eu fiquei sem renda. Simplesmente, sumiu. Eu e todo mundo, né, que trabalha ali. Se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Então, assim, fiquei sem renda. Olha a tranquilidade que me dá, assim, pelo menos a escola da minha filha, plano de saúde da minha filha, isso aqui, eu posso pagar. A outra coisa que eu penso, então, tudo bem, eu ainda estou reinvestindo, etc e tal, meu patrimônio cresceu, estou, né, a bola de neve está andando, mas, então, assim,
dessa vida que começou lá atrás, desde que eu comecei a investir há mais de 30 anos, hoje em dia eu não faço mais plantão noturno, por exemplo. Não faço mais plantão. Não trabalho mais assim fim de semana presencial. Hoje em dia eu tenho 3 turnos livres durante a semana. Eu uso basicamente para atividades em banco, às vezes tem que fazer, daí aproveito para ir treinar mais cedo, vou para o yoga mais cedo, essas coisas, mas tem 2 turnos que são exclusivos da minha filha. Pô, qual é que é o preço disso? Eu poderia estar trabalhando mais? Eu poderia estar trabalhando mais para produzir mais, para incrementar meus aportes mentais? Poderia. Qual é que é o preço disso? A questão, nada, né? A questão que quanto mais eu converso com vocês, mais eu tenho a certeza de que a renda dos fundos imobiliários ela é para te dar essas liberdades de escolha. É muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente vai pegar a renda e não fazer literalmente nada. Alguma atividade ela tem. Alguns dos nossos colegas que passaram aqui, o Fernando talvez, ainda tem os imóveis que ele administra, ele ainda gasta um tempo nisso, ele ainda tem algumas das suas atividades, embora aposentado, assim como o Renato. Então, como eles vieram de uma empresa ali direto, né? Não são liberais, eram profissionais direto ali ligados a uma companhia, nesse caso eles diminuem, mas sempre arrumam alguma coisa para fazer, alguma atividade que possa realmente preencher ali o dia. E no caso, por isso que eu comecei lá do Dr. Madri com 75 anos e fui diminuindo, né? Até quando chegamos aqui no João, o João também ele acabou falando bastante ali da carteira, tudo, mas o João também é um advogado que exerce assim como você. Ele exerce o trabalho dele com liberdade de horário, liberdade de escolher que tipo de cliente que ele quer atender, que tipo de trabalho que ele quer fazer. Então acho que essa liberdade que é mais interessante. Tiago, muitíssimo obrigado pela sua participação, tá bom? Eu agradeço. Isso aí. E vamos lá. Bom, pessoal, então para a gente encerrar aqui, eu vou trazer o Pedro Ian Ornelas, agora, acreditem ou não, 27 anos, empreendedor e engenheiro de software. Olha isso, 27 anos, aposentado com fundo imobiliário. Mas antes de passar para ele, deixa eu explicar o que é o aposentado dele. É o aposentado em que ele tem as rendas dos fundos imobiliários que cobrem as suas despesas, mas ele tem vários projetos pela vida, é um jovem que está começando agora, até conheci a esposa dele aqui quando a gente bateu um papo antes, super simpática, e a ideia é que ele possa fazer ainda muita coisa pela frente. Então, nos seus 27, ele está agora, pelo que ele me falou ali, com uns 28, 29, ele chega lá e vai ter muito projeto que esse jovem quer fazer ainda pela frente, e os fundos imobiliários vão dar essa liberdade para ele voar ainda. A gente vê muita coisa do Pedro mundo afora aí. Pedro, seja bem-vindo, viu? Você está fechando com chave de ouro aqui, viu? Poxa, aí, professor, caramba, que honra. Eu queria começar só agradecendo por me convidar para essa live, porque assim, imagina, tudo que eu aprendi sobre fundos imobiliários, a grande maioria foi com você. É surreal estar aqui, eu sou muito grato por tudo que você fez, né, com essa produção de conteúdo que você tem feito. Eu espero poder ajudar a galera com o meu relato e retribuir todo o valor que você gerou para mim e para minha família. Então, eu queria começar agradecendo e vamos seguir investindo aí, pessoal. E é isso aí. Pedro, conta um pouquinho da sua história. Você já está quase lá, né? Então, assim, você já paga praticamente toda a sua renda, as suas despesas com o fundo imobiliário, mas a sua ideia é ficar realmente superavitário para você tocar uns projetos aí que estão na gaveta. Como é que é isso? Correto. Então, funciona mais ou menos assim. Meu gasto aqui, a minha renda é aqui. Tem um leve superávit, né? Só que eu quero ter um colchão de absorção de choque maior, porque qualquer mudança na renda, que às vezes pode acontecer, né? Mesmo na carteira diversificada, esse colchão de absorção vai sempre manter superavitário, mesmo com o gasto mantido aqui. Até porque vai vir 2 meninos aí depois, né, cara? Então, você é responsável por uma vida, você tem que ter esse superávit aí para proteger a sua família, sabe? Ou seja, você é um cara que não quer aposentar, você quer usar a renda do fundo imobiliário para trabalhar mais. Você quer fazer projetos de startups e ganhar o mundo. Isso, exatamente. A época que eu mais me diverti na minha vida foi quando eu abri um negócio com o meu cofundador e melhor amigo. Cara, a gente trabalhou muito, foi uma loucura, mas foi muito legal e eu quero fazer isso de novo. Só que nessas horas você talvez não vai ganhar dinheiro e você quer ter esse espaço justamente para errar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas quando você acertar, vai ser aquele negócio. Errar quantas vezes necessárias e aprender a cada etapa, sabe? Não existe nada melhor do que um murro na cara para você aprender. Ô Pedro, deixa eu fazer uma provocação aqui com você. Mas um jovem de 27 anos, por que é que você não quer comprar um carrão de luxo, bonitão, aí tudo certinho, e quer mexer com startup? O que tem em comum dessas 7 pessoas que estão por aqui, que passaram por aqui hoje?
Cara, no meu caso em particular, eu diria que sempre foi um anseio por liberdade, sabe? Minha mãe sabe, cara, tadinha, ela vivia me botando de castigo e eu aprontava, fazia um bocado de baboseira, cara. Eu gostava de fazer as coisas do meu jeito, sabe? A pessoa mandava em mim, eu não gostava. Às vezes eu queria desafiar só porque tá mandando. Então, cara, para mim a liberdade é mais precioso que qualquer carro, qualquer relógio, qualquer coisa, qualquer casa, velho. Poder falar, não tô afim de fazer isso não tem preço. Perfeito. E como é que é a sua carteira? Quantos fundos? Como é que é a composição? Quanto tempo que você gasta para acompanhar essa carteira? Como é que você faz isso? Então, a minha carteira é um pouquinho não convencional, né? Hoje em dia ela é 98% em FIIs. Eu já tive uma carteira extremamente bem diversificada, com ativos no exterior, parte em criptomoedas, parte em ações de valor, parte pagador de dividendos, parte fundo imobiliário. Mas eu fiz boas decisões de investimento, principalmente na pandemia, que quando a bolsa derreteu, eu vendi meu carro para comprar mais, porque eu estava vendo o fluxo de caixa dos negócios com balanços muito bons, com lucro líquido muito bom, negociando a preço de banana, fiz isso, sacou? O capital foi crescendo, virando a juros compostos. Meu patrimônio chegou num patamar que, assim, já conseguia dar uma tranquilidade financeira para minha família de renda. E eu acredito de verdade que renda passiva, ela paga quanto? Valor de mercado não. E sim, há quem diga que é tirar dinheiro do bolso direito do bolso esquerdo, mas eu diria que é diferente, tanto psicologicamente quanto financeiramente, porque o lucro líquido você consegue maquiar com magia financeira. Tem um livro muito bom chamado Financial Shenanigans, se alguém quiser ler, mas o fluxo de caixa nem tanto. O fluxo de caixa é o dinheiro entrando. A gente não ouviu o que você disse, você leu? O Financial Shenanigans é um livro que fala muito sobre essas manipulações contábeis que as empresas fazem para maquiar um resultado ruim e parecer que o lucro líquido está na maravilha. Mas uma coisa que você sempre vê e você sente o cheiro de fedor é o fluxo de caixa. Tipo, por que esse fluxo de caixa está tão ruim assim? Perfeito. Mas a sua carteira, vamos lá, como é que é a questão de composição aí? Tijolo, papel, como é que é isso? Então, dessa carteira, depois que eu entendi a importância do fluxo de caixa, eu falei, beleza, vamos dar uma olhada em ativos geradores de caixa, e aqui no Brasil. E hoje em dia eu estou 55,4% tijolo, 37% em papel e o resto em desenvolvimento, uns 7% lá. E eu fiz esse movimento dessa carteira diversificada porque eu cheguei à conclusão que hoje em dia eu acredito que o mercado imobiliário brasileiro, particularmente fundos imobiliários, é um mercado um dos mais mal arbitrados do mundo. Exato. E como é que você lida com as quedas? Né? Até estão colocando aqui no chat que as quedas corroeram os dividendos. Como é que você lida com as quedas no dia a dia? Cara, mesma coisa que eu fiz na pandemia. Queda para mim é uma questão de, caramba, quero aportar mais, sacou? Eu vejo uma oportunidade de comprar renda mais barata. Desculpa, pessoal. Vocês 7, diga assim, vocês 7 vieram até a mim espontaneamente. Eu coloquei meu e-mail e vocês fizeram e-mail, a gente fez contato por celular e batemos um papo. Foi assim que aconteceu. E os 7 têm muitas coisas em comum. Tanto que eu vou trazer todo mundo aqui agora. Só o Dr. Madri que não vai conseguir voltar, que eu acho que ele está com algum probleminha lá de internet, alguma coisa. Mas se ele voltar, a gente consegue. Então eu vou trazer de novo o Renato, o Fernando, o Thiago, o Valdemar, o João, todos vocês aí. Bom, vamos pela ordem aqui, eu vou para a gente não falar um junto do outro, mas, Valdemar, você percebeu que tem muita confluência entre tudo? Ou seja, as pessoas são mais tranquilas com essa questão de cotação, acompanham o mercado de uma maneira mais suave. Faz sentido, Valdemar, isso? Com certeza. Você pode ver que a grande maioria das pessoas que participaram hoje não tem medo de queda, entendeu? Foi eu que escolhi, né? E não foi eu que escolhi. Faz parte da coisa. Eu sempre digo o seguinte, você tem algumas pessoas que investem e aí diz assim, nossa, mas o meu capital caiu 10%, não sei o quê. Eu falo assim, se você tem um imóvel, você tem lá uma casa, tá? Você não vai todo dia na imobiliária perguntar quanto é que vale a casa, você entendeu? Né? Porque no momento que de mercado está ruim, o cara diz, vale 1 milhão, mas a casa vale 2, mas agora está valendo só 1, entende? Então, o imóvel físico também oscila de preço, né? E ainda tem a questão oferta e procura. Então, por isso que não me preocupa, o patrimônio que eu tenho investido em fundo imobiliário, por exemplo, nós tivemos agora essa semana
uma queda considerável. Por quê? Por causa do aumento da Selic. Só que eu acho que o pessoal não sabe fazer conta, entendeu? Ah, vou tirar aqui e vou aplicar num fundo que paga 100% da Selic. Aí, quando ele vai ver o imposto de renda, etc., e ainda aplica num fundo que, às vezes, o cara aposta no juro futuro, não sei o quê, etc., tem meses que dá até negativo e tal. Então, assim, às vezes o pessoal não faz conta, tá? Mas eu acho que o caminho é isso, e uma coisa que alguns colegas falaram, e que realmente, para mim, isso é muito importante, é o seguinte: o que te liberta é a renda, não o patrimônio, entendeu? É isso que te dá a liberdade financeira, é a renda. Por isso que os fundos imobiliários têm esse apego, primeiro, da renda garantida mensal. Segundo, liquidez. Eu posso dar aqui o meu testemunho, é o seguinte: nunca aconteceu comigo de eu for vender um fundo imobiliário, fui vender um fundo imobiliário na Bolsa e não ter comprador. Nunca aconteceu. Sempre consegui vender. Então, isso é uma tranquilidade. Entendeu? Legal. Você sabe que você pode contar com isso. Ô, Fernando, a outra coisa que eu consegui perceber aqui de comum entre vocês é de que todos vocês fazem questão de manter algum reinvestimento. Acho que isso é importante também, né, Fernando? Sempre considerar isso. Isso, professor. Reinvestir sempre, porque a gente tem o processo inflacionário. Então, quando a gente reinveste, a gente consegue manter o poder de compra futuro, né? Isso é uma coisa importante. Uma mensagem que a gente vê muito nos fóruns, as pessoas achando que fundo imobiliário não funciona, aquele papo de que é conto do vigário. E eu sempre falo, eu sou uma pessoa que vivo dos fundos imobiliários, né? Se eu não tivesse nenhum outro tipo de renda, eu estaria vivendo confortavelmente de fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele não tem esse potencial de subir, de aumentar muito o valor da cota. Ele não vai explodir igual outros ativos, mas você vai aumentar bastante a quantidade de cotas com o reinvestimento. Então, toda vez que você, por exemplo, no meu caso, eu reinvisto 50%, mesmo que a cota não valorize no longo prazo, e isso não tem importância nenhuma, eu tenho cada vez mais cotas. Tendo cada vez mais cotas, eu tenho cada vez mais renda. Literalmente, a magia da bola de neve funcionando. São os juros compostos que vão se provando no tempo, né? Não tem como isso não funcionar, né? Você escolher bons fundos, fazer aportes mensais, e isso dá retorno, isso aí funciona, né? E não tem como. Eu comecei em 2018 e consegui juntar um bom patrimônio que me dá um conforto, né, muito grande com os fundos imobiliários. Eu acho que, para quem está iniciando e para quem está assistindo a live, né, os exemplos de todos aqui, é que o fundo imobiliário é um ativo que se presta a isso, a gerar renda, a aposentadoria, tem essa função previdenciária. Acreditem no fundo imobiliário, né? Faça uma carteira, né? E você vai ver que faça aportes mensais, né? Como o Tiago, ele está trabalhando, né? Está investindo, né? O Tiago e o pessoal que ainda está novo, né? O Pedro, que ainda está em atividade, o Dr. João. Então, as pessoas que ainda estão em atividade, que ainda estão trabalhando, que ainda estão investindo, mesmo tendo já patrimônio que seja suficiente para parar de trabalhar, a gente vê que isso aí funciona, né? A gente vê que não tem como não dar certo o fundo imobiliário, né? Até porque um imóvel, ele não quebra, um imóvel bem localizado. O imóvel, ele muda de finalidade. É uma escola que vira um condomínio residencial, é uma farmácia que vira uma academia, mas o imóvel mesmo, ele está lá. Com o tempo, ele vai... Tudo depende de imóvel, né? Mas, as empresas... Fernando, pois não, professor. Só para fazer uma interrupção aqui, eu queria passar a palavra para o João, que a gente já está com 1h30 de live. Beleza. Ô, João, eu estou tentando fazer um aprendizado aqui de tudo que a gente pegou. Na esteira disso que o Fernando falou, é bom também a gente ter uma responsabilidade, que a gente não quer também sair encorajando ninguém
a sair comprando só fundo imobiliário e ter tudo. Concorda, João? Acho que também esse é um grande aprendizado que nós temos aqui. Quase todos vocês, salvo-se uma exceção aqui, outra ali, têm outros investimentos também, certo, João? Concordo plenamente, professor. Eu acho que primeiro, assim, a pessoa tem que ter uma estratégia clara, tenha consistência, faça coisa aos poucos, sabendo que leva tempo, o aprendizado é necessário. Se for o caso, assine casas de análise para que você se sinta mais seguro. Troque ideia com seus amigos, pense muito bem antes de comprar qualquer ativo. Eu acho que é muito importante essa questão da segurança e não ficar girando a carteira como louco. Eu não acredito nisso. Ah, subiu a Selic, vende tudo, compra outro fundo. Desceu a Selic, compra outro fundo. Não. Acredite naqueles fundos, compre bons fundos. Assim, se você gosta de fortes emoções, fundos imobiliários não são para você. Comparando, assim, por exemplo, com ações, os outros ativos de renda variável, eu falo assim que eu faço uma analogia que as ações são uma montanha-russa e os fundos imobiliários são como se fosse um carrossel. O cavalinho sobe um pouquinho e desce um pouquinho, sobe um pouquinho e desce um pouquinho. Então, assim, é importante que você saiba que tipo de produto que você está fazendo, que é um produto previdenciário, como foi dito há pouco, e que vai dar rendimento para você. Porque eu penso assim que patrimônio é vaidade, o importante é renda e fluxo de caixa. Legal. Doutor Madri, como seria ter todo esse aparato de informações lá na década de 70, 80, quando a família do senhor investia em imóveis, né? Mas hoje a gente tem todas essas informações. Doutor Madri, o senhor acredita, com a experiência que o senhor tem de vida, experiência que o senhor tem no mercado imobiliário, que nós temos ainda muita coisa para fazer no mundo dos fundos imobiliários daqui para frente? Ah, sem dúvida. E se comparado o que vocês falam toda hora, o que acontece nos Estados Unidos com esse tipo de mercado, eu acho que nós estamos engatinhando. Muita coisa vai aparecer. Agora, é discernimento, cuidado, um pezinho na água de cada vez. Não gostei da expressão all-in. Eu também gosto de jogar um pouquinho de pôquer, mas raramente dou all-in. Não é o meu perfil. Tá bom? Perfeito. Renato, o grande aprendizado que nós tiramos aqui é que temos que sempre continuar aprendendo, né? Eu acho que todo mundo aqui busca conhecimento de alguma forma. Ou seja, o conhecimento é basilar. E muitas vezes as pessoas chegam no universo dos fundos imobiliários com premissas equivocadas, com expectativas equivocadas e depois se frustram por aquilo que deixou de aprender. Conhecimento é basilar para a turma toda aqui, né, Renato? Deu para perceber isso claramente. Sem dúvida, né? Na vida, conhecimento, de uma forma geral, sempre é importante, né? E nos fundos imobiliários também não é diferente, né? Você tem que estar sempre estudando, se atualizando, lendo, assistindo live, como a gente está agora nessa live. É importante, pessoas do mercado que a gente conhece, né? Eu não vou nem citar nomes aqui, mas tem muita gente capacitada que tem programas como esse no YouTube, muita gente boa para poder você assistir, aprender, adquirir conhecimento, fazer curso. Eu fiz curso também sobre fundos imobiliários. Tem um curso, pode falar, professor? Eu fiz um curso, claro que pode, claro. Curso no Clube FII, do zero ao profissional, muito bom com o professor Arthur. Então tem uma turma muito fera aí que está disposta a ensinar, a passar conhecimento. O próprio professor Baroni, né, que o Fernando falou bem, a gente assistiu os vídeos logo no início, lá em 2019. Então, fundamental é aprender. Sempre aprender. Legal. Tiago, você na sua apresentação falou pelo menos umas 3 vezes na sua filha. Você acredita que isso tudo que você está fazendo é possível de fazer uma sucessão para os filhos? Ou seja, levar para os filhos uma carteira de fundos imobiliários é mais, eu diria, saudável, ou talvez menos burocrático do que talvez outro tipo de patrimônio? Como é que você enxerga isso? Pois isso aí é uma coisa que tem evoluído também na minha cabeça, Bora. Falar da minha filha assim é para pedir para eu chorar mesmo, né? Mas assim, na questão sucessória. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? O nome dela é Vênus. Vênus, muito bem. Uma menina maravilhosa. Falar na questão sucessória, na realidade, olha só coisa interessante. A Vênus tem uma carteira, já fiz uma carteira para ela,
de renda fixa, tem ETF no exterior, tem um pouquinho de cripto, tem fundo imobiliário, tem tudo. Tem tudo. E tá lá. Tá lá e tá girando, eu reinvisto, eu que faço isso por ela. E ao longo do tempo, hoje em dia, ela tem 9, né? Isso eu comecei com 2 anos e meio. Então, assim, à medida que vai, assim, melhora a matemática, começa a compreender mais as coisas, vai começando a entender, assim, o valor, o uso do dinheiro, o preço das coisas. Ela me vê aqui interpretando em casa com o meu computador no colo, interpretando o exame. Quando ela era menorzinha, queria dormir comigo, ela ficava do lado que eu dando. Então, assim, ela já tá até acostumada com o som do trabalho, ela sabe, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente não usa mais dinheiro. Eu não uso mais dinheiro fiduciário, físico, que não tem mais o barulho das moedinhas caindo para elas acostumar com o barulho do dinheiro, né? Ela já vai estar em outra geração. Mas, por exemplo, assim, no fim de semana que eu saio com ela, às vezes, assim, nos trajetos que a gente faz, que a gente vai no parque, vai não sei onde, a gente passa por dentro de um shopping, em Iguatemi, aqui em Porto Alegre. Então, daí eu passo, assim, eu tô caminhando com ela, a gente vai almoçar, tem um buffet ali e tal, tudo, e daí, sei lá, tem uma loja, tem um banco, tem o shopping, daí tem ali um quiosquezinho, pessoal tomando café, eu chego, filha, também aqueles caras ali tomando café, parte daquele dinheiro vem para nós. E daí... Tá vendo? Não é, e daí, assim, sabe que a gente vai pegar esse dinheiro, a gente vai comprar mais um pouquinho, mais um pedacinho daquele café ali. E daí ele vai nos dar mais dinheiro. E daí a gente vai pegar e vai assim, sabe, e vai indo. Então, assim, daí eu falei assim, quando tiver a idade do papai, tu vai poder comprar o que tu quiser. Eu vejo ela parada assim, eu fico imaginando, sei lá, ela comprar uma Barbie do tamanho do meu prédio, tem 23 andares, né? Não sei o que passa na cabeça dela daí. Mas, assim, até eu, quando eu vou caminhando no shopping, que eu tenho uma vida simples também, eu não sou consumista, mas quando eu atravesso o shopping, por exemplo, eu fico olhando, o pessoal tá carregando sacola tá cheia, o pessoal tá sentado no bar ali, no quiosque, tá tomando café, tá só tomando água. Sei lá, fico olhando para ver assim, como aquilo ali é um ativo gerador de renda, né? Então, assim, para ela, isso existe, mas eu hoje em dia, Baroni, e de coração, eu tô pensando, mudando um pouco a minha cabeça, que eu acho que o mais importante do que esse caráter sucessório é a sucessão do conhecimento. Que ela não precise do meu, que ela aprenda, que ela veja isso cedo, que ela entenda isso para ela fazer a dela, para ela não depender de ninguém, seja afetivamente, profissionalmente, sabe? Que ela possa fazer isso pelas próprias pernas. E isso é uma coisa que, para nós, isso que eu falo, e daí eu agradeço de coração, que é uma coisa até engraçada, o mercado, como uma frase, né, o mercado, como falaram, o dia não tem carimbo, o mercado não tem prêmio para originalidade. Então, assim, se a gente replicar a carteira do Warren Buffett, a gente vai ganhar a mesma coisa que ele. Então, deixa eu perguntar para ele, pô, carteira com não sei o quê, por que as pessoas não fazem isso? A resposta, as pessoas não querem enriquecer devagar. Então, é isso. Então, o que eu acho que é o grande lance, e é a grande gratidão que eu tenho a ti, Baroni, é que hoje em dia a gente tem conhecimento, entendeu? Não dá para ter, assim, não dá para ter preguiça de estudar, não dá para ter preguiça. Olha só o que a gente está agora, é 9 horas da noite, 9h10, a gente está numa sala de 8 com mais de 1.000 pessoas nos assistindo. Eu que comecei a investir em CDB, investir em título de capitalização há 30 anos atrás, eu não tinha com quem conversar, sabe? Então, eu consegui trazer um amigo meu, mais outro amigo, cara, vamos começar a investir em para a gente trocar figurinha, para a gente aprender junto, né? E ainda acho que tem essa cultura, que isso eu acho que é uma grande evolução que o nosso mercado precisa, daí, tanto de FIIs quanto o mercado financeiro brasileiro em geral, é de que falar de dinheiro, discutir, não é feio, não é ganância. Todo mundo aprende junto, entendeu? Ó, o Renato quer fazer uma partezinha rápida aqui, e eu vou pedir já para vocês fazerem um exercício. Eu quero que cada um de vocês recomende um livro que pode ser de investimentos, pode ser de vida, pode ser de o que vocês quiserem. Algum livro que vocês acreditam que foi importante nessa trajetória de vocês aqui, tá bom? Então já vão pensando aí, Renato, a palavra está com você. Pode ser livro de qualquer área que quiser, tá bom? Pensem aí, qualquer coisa. Não, era rápido, era a parte de sucessão que vocês estão falando, né? Sim. Meus filhos também, como o dele, né? Eu também faço a gestão para eles de 2 carteiras, né? Cada um, e as carteiras são diferentes. Meus filhos, um com 20, meu filho está com 24, minha filha com 27, eu reinvisto os dividendos deles todos os meses, integralmente, e eu tenho um pai com 86 anos. E a carteira dele também, eu que faço a gestão da carteira dele. Então, eu reinvisto os dividendos dos meus filhos e o do meu pai, ele utiliza todos os dividendos, porque é outra faixa etária.
não tem sentido meu pai com 86 anos reinvestir dividendos. Ah, mas a renda vai cair. Sim, mas vai cair gradativamente. E meu pai, por mais que eu queira que ele chegue a uma idade mais avançada, a gente sabe que é o fim de vida. Eu vou dar 86, 90, 90 e pouco, então não adianta eu ficar reinvestindo os dividendos do meu pai. Então, ele sabe disso, que eu reaplico tudo, eu coloco todo o dividendo que der, vai para ele. Eu falo, pai, se tivesse comprado um imóvel, ia dar menos. Fica feliz. Então, ele está diversificado, né? Não está num imóvel só, está em vários fundos imobiliários. Eu só para falar isso, era rapidinho. Tá certo. Não vou eu passar para Vamos lá, para a gente encerrar com conhecimento, já que foi a palavra talvez mais citada aqui por todos nós, vamos encerrar com conhecimento, fazendo sugestão. Vamos começar pelo Pedro, agora vamos começar dos mais jovens aí. Pedro, qual livro você recomenda para a turma aqui? Qualquer livro de qualquer natureza. Cara, sem dúvida, o jeito Peter Lynch de investir, porque uma das barreiras que eu tinha para o investimento é que eu achava, velho, parece que eu vou ganhar dos grandes investidores, desses Wall Street da vida aí, eu só vou me ferrar, isso sim. E esse livro mostra que o investidor pequeno tem várias vantagens, e vantagens que esses caras não têm. Então, assim, foi o livro que mais me deu coragem nessa jornada. Super recomendo. Perfeito. João, que livro? Pai Rico, Pai Pobre. Sem dúvida, na minha vida foi um divisor de águas. Eu acho assim que o brasileiro, a gente carece de educação financeira, né? Eu acho até que deveria ser matéria obrigatória nas escolas. Então, se a pessoa não consegue entender muito bem essa questão de ativos e passivos, ela vai sempre se enrolar. Então, eu acho que ela, lendo Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que tem didática, não é um livro fácil e denso, eu acho que é um bom caminho. Perfeito. Tiagão? Eu vou fugir um pouco desse tema de mercado. Eu gosto muito dos livros do Stephen Hawking, que eles nos dão uma perspectiva diferente. Eu acho que talvez fazem entender assim, o que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente tem um tempo limitado, né? E a gente não vai sair daqui. Então, assim, a gente entender que a gente faz parte do mundo conectado, a gente está conversando com pessoas agora que a gente nunca tinha visto antes, né? Estamos aqui, pô, nós sete estamos tendo a oportunidade de conversar contigo, que até então é uma figura meio mitológica que a gente vê na internet, né? Então, assim, pô, isso é muito legal, né? A gente faz parte de uma coisa só e a gente tem que ter essa interação de pegar e dividir conhecimento Algum livro específico dele? Algum livro específico dele? Eu gosto de Uma Breve História do Tempo. Tá bom, Uma Breve História do Tempo com Stephen Hawking. Muito bem. Vamos agora para o Renato. Renato. Olha, eu ia até citar o Pai Rico, Pai Pobre, mas o João já falou. Por isso que eu estava levantando a mão. Falou antes, aí eu deixo brecha. Renato, se você tivesse nascido 11 anos antes, você teria falado primeiro, mas agora... Agora não sei. Mas não tem problema, eu vou sair um pouco da linha de investimento, vou para uma linha mais filosófica, e Sim. Eu vou indicar Fernão Capello Gaivota, que eu acho que passa uma lição de vida diferente. Maravilha. Fernando, qual a sua sugestão para a turma? Eu ia citar, deixa eu ver um aqui, o Investidor Inteligente, né, do Benjamin Graham. Acho um livro fantástico, né? Perfeito, muito bem. Valdemar. Posso citar dois? Pode, até 3. Então é o seguinte, um livro que marcou muito para mim foi Os Segredos da Mente Milionária. Excelente. Realmente muito bom. E o outro, que eu diria o seguinte, porque na minha visão, tudo que nós temos na vida, tudo começa pelo pensamento, pela mente. Ela que dita tudo que nós temos. Tudo que você tem, um dia você pensou. Então, tudo começa pelo pensamento. E tem um livro, relativamente novo até, que eu li, chama O Poder da Manhã. O Poder da Manhã. É um livro que ajuda a trabalhar esse aspecto de criar metas, criar objetivos, etc, etc. Tá? É um livro muito bom, fiquei impressionado com esse livro. E eu, por incrível que pareça... É o Poder da Manhã, não do amanhã, da manhã. Não, O Poder da Manhã. E o que mais me impressionou foi o seguinte, aquilo que ele diz para a gente fazer lá,
por incrível que pareça, sem saber, eu fazia isso. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia fazer minhas meditações, colocar minhas metas, etc, etc. E dentro dessa linha. Então, eu fiz isso sem saber, instintivamente. Então, esse livro, para quem, principalmente os mais jovens, né? Mas serve para todos. Como é que é o nome do livro, Valdemar? O Poder da Manhã. Então, alguém no chat está dizendo que é O Milagre da Manhã. Será que não está equivocado? Desculpa, é O Milagre da Manhã. Desculpa. O Milagre da Manhã, que ótimo. Oh, já corrigiram aqui. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. O Milagre da Manhã, é isso aí. Milagre da Manhã, exatamente. Isso. Muito bem, tá perfeito. Doutor Madri, e o senhor, o que nos traz? Posso fugir um pouco a linha dos investimentos, da filosofia, mas agora estou fazendo uma analogia entre os nossos investimentos, as minhas origens espanholas. Então eu sugeria um livro, A Catedral do Mar. Esse livro é de um advogado de Barcelona, Ildefonso Falcones, que escreve muito, e conta a história da construção dessa Catedral do Mar, é uma igreja importante em Barcelona, e mostra aquilo sendo construído pedra por pedra, anos após anos, com perseverança, com disciplina, com foco daquele pessoal. Então eu acho que essa analogia com os nossos investimentos é de pedrinha em pedrinha, nada vai aparecer pronto do dia para a noite e vai requerer muito esforço e muito suor. Ildefonso Falcones, A Catedral do Mar. Com essas belíssimas palavras, não tem jeito melhor de encerrar a nossa live aqui. Foi muito, muito bom, foi muito prazeroso ter batido esse papo com vocês. Muito obrigado a todos vocês, o Pedro, o Thiago, o João, o Renato, o Fernando, o Valdemar, o Dr. Madri, todos vocês, muito gentis aqui em ter aceitado o convite. Não é fácil, né? A gente tem que compartilhar aqui conhecimento ao vivo, mas que tenhamos novas oportunidades aí pela frente, tá joia? Muito obrigado a todos vocês, e quem assistiu aqui aprendeu um pouquinho, quem sabe você é o próximo. Obrigado, gente, muito obrigado. Vamos fazer um joinha aí, pessoal. Pessoal, dá um print aí, ó, dá um print aí, vamos fazer um joinha para dar um print para a turma aí, para vocês postarem aí, ó, dá um print aí, olha aí. É isso aí. Gente, muito obrigado, parabéns aí pela conquista, pela vida de vocês. O que eu mais gostei foi de perceber quanta sinergia que existe entre as histórias de vocês e como isso tudo remete a conhecimento, a disciplina, a perseverar. E eu acho que a gente conseguiu inspirar várias pessoas aqui. Como eu falei para vocês na ligação, né? Eu falo de fundo imobiliário, falo, mas nada mais genuíno do que vocês realmente virem aqui e mostrarem, né? Pessoas que realmente estão ali no dia a dia. Eu acho que isso é mais genuíno do que isso é impossível, tá bom? E quem sabe fazendo novas lives sobre esse tema. No mais, um grande abraço, uma boa semana a todos vocês, boa noite e obrigado a todo mundo que participou aqui. Valeu, obrigado. Obrigado. Um abraço. Valeu.